Meu amigo, agora é um filme, tá? Agora é um filme de 1 hora e 32 minutos, praticamente. Como derrotar ou não? Por que tem o ou não? Não entendi o ou não. Ou não. Trilogia de Fear Footage. Saga completa. Não tô ligado o que é esse de Fear Footage não, mano. Não vou mentir. Não sei o que é de Fear Footage, que eu não vi esse. Patrocinar o... E se você fosse um policial e no meio da madrugada acabasse encontrando uma casa que supostamente não deveria existir mais, o que você faria? Ou se você encontrasse várias fitas bizarras O René Bolsonaro nelas e decidisse que precisasse provar que elas são reais, indo até essa cidade amaldiçoada. Eu preciso provar por quê, mano? Você acha que conseguiria sobreviver a essa aventura? Oxe, eu tenho mais o que fazer. Eu acho que não. Ai, dentro. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar várias pessoas indo parar em Dark Bluff, e nunca mais saindo desse lugar abandonado por Deus. Diabéis. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar, ou não, as fitas macabras da trilogia de Fear Footage. Definitivamente tem algo muito errado acontecendo nessa casa. Isso porque em 19 de abril de 2016, o Departamento de Polícia de Dark Bluff, Maryland, recebeu diversas ligações anônimas informando que uma casa que foi demolida há 1 ano atrás, depois que uma garota finalizou toda a sua família lá dentro, simplesmente reapareceu sem nenhum arranhão. Isso é verdade, é? Já que até o dia anterior a casa não estava lá. E as filmagens que veremos a seguir foram recuperadas da câmera corporal do oficial Léo Cole, que foi para investigar o reaparecimento repentino da casa, mas ele simplesmente desapareceu depois disso e nunca mais foi encontrado. Com isso, vemos as gravações. Tô começando a achar que é fake, hein? Aí, ó. Ó como é que eu vou derrotar, ó. É só no I. Acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Precisa mais? Precisa. Olha aí. Aí aqui acabou-se. Gravações da câmera de Cole, que recebeu uma ligação da sua esposa enquanto estava indo a caminho da casa, prometendo que logo poderia ficar junto com a mulher, sem nunca imaginar que nunca vai cumprir essa promessa. Assim que chega na residência, percebemos que ela é completamente normal do lado de fora, então o policial começa a rondar a casa procurando por algo diferente, mas quando não encontra nada, ele avisa no rádio que entraria na casa, e podemos ouvir os chiados vindo do outro lado, e as vozes de outros policiais se comunicando. Porém, quando ele coloca seu pé dentro da casa, os sons começam a embaralhar como se o sinal não conseguisse entrar ali, e aí Cole pega sua arma e grita que estava entrando para qualquer pessoa na casa conseguir ouvir. Com isso, o cara tenta acender alguma luz para enxergar melhor, mas aparentemente nenhum interruptor funciona, até que o som da televisão ligando chama sua atenção. E ao lado dela tinha um aparelho antigo de fita cassete, com uma estranha fita ejetada que tinha o nome de A Filmagem do Medo. E curioso, o policial The Fear Footage de colocar a fita para tocar, sem nem imaginar que está cometendo o pior erro da sua vida. Ok, tem muita coisa estranha e errada acontecendo aqui. Esse lance de uma casa surgir do nada O cara entrou numa casa que uma mulher assassinou um monte de coisa. Chega lá, viu uma fita e falou: vou assistir esse filme. Realmente algo que deve ser analisado com cautela junto do governo da cidade, para checar se de fato houve uma demolição na residência naquele lugar. E o departamento deveria solicitar a todas as redondezas imagens de câmeras de segurança para tentar ver em que momento a casa reapareceu e como isso aconteceu, já que eles não sabem direito o que está havendo, e podem estar enviando Cole para uma armadilha, já que uma casa não é construída em um único dia. Por que o cara não entra na casa de dia também, velho? E essa história está muito estranha. A segunda coisa, galera, é que esses policiais dificilmente patrulham ou atendem chamados durante a noite, Pois. sem estar junto de um parceiro. Então. Isso ocorre porque a madrugada é onde a maior parte dos crimes acontecem, como assaltos, roubos e etc. E enviar um oficial sozinho até essa localidade é no mínimo uma atitude muito irresponsável. Demais. Até porque existe um parceiro para dar cobertura e se comunicar com a central caso tenha algum confronto armado, além de solicitar reforços para seu companheiro caso ele seja ferido em ação. E finalmente o terceiro erro. O Cole não pode simplesmente invadir uma casa sem um mandato policial. É verdade, né? Sua casa só apareceu e falou: é aqui mesmo. Ou uma causa provável, que no caso seria algo que justificasse a invasão, como um som de tiro ou um pedido de socorro, por exemplo. E digamos que entrar em uma casa que parece estar completamente vazia não é o ideal, né? Já que nas chamadas apenas falaram que a casa reapareceu, ninguém mencionou sons de disparos ou gritos de socorro. É verdade, ele só invadiu a casa. A atitude correta nesse exato momento seria pedir reforços e fazer uma checagem na área para tentar encontrar as pessoas que moravam ali, já que elas podem ter sido sequestradas, assaltadas ou foram vítimas de algum crime hediondo. Nem isso, só apareceu? Fora o fato de que ele não estranhou que nenhuma luz da casa acende, mas a televisão e o videocassete funcionam normalmente, e ele nem imaginava que assistir essa fita vai ser o pior erro da sua vida. Na primeira filmagem, conhecemos Brandon, um garoto que iria fazer aniversário Rapaz! e por isso estava fora de casa se divertindo com a câmera que ganhou tô da sem sua mãe. tempo. E esse menino com certeza deve querer ser um youtuber, porque até iria, mas não sei, tô sem tempo. não tem explicação para ele estar gravando tudo dessa maneira. Porém, enquanto se divertia, sua mãe pede para que ele volte para casa, pois à noite iria cair uma forte tempestade. E então, o menino vai para o seu quarto jogar
jogar videogame, até que sua mãe aparece avisando que iria dormir e pedindo que ele não tivesse pesadelos essa noite. Porque é exatamente assim. Não era Nintendo o controle. Você evita que seu filho tenha pesadelos, né? O problema é que enquanto brincava com a câmera, o garoto viu um noticiário na televisão informando que alguns avistamentos de palhaços bizarros estavam acontecendo por todo o país, o que estava deixando as autoridades muito preocupadas. Mas quando achava que aquilo era só mais uma notícia sensacionalista, Brandon olha pela janela e vê um palhaço bizarro acenando pra ele. Deus o livre, mano. Assustado, o garoto vai até o andar de baixo procurar pelo mascarado, e quase teve um treco ao vê-lo tentando abrir a porta. Completamente em choque, a criança vai até o andar de cima Bora só com a mãe, né? Ixi. chamar sua mãe para contar o que viu. Mas a mulher não acredita no filho e diz que se ele ficasse lhe incomodando, Cara, é um filme, né? É só num filme mesmo. Que ele fala, mãe, um palhaço entrou aí dentro de casa ali. Ela, ai, dormi, porra. Ai dentro, mãe, ai dentro, ai dormi. iria cancelar a festa no dia seguinte. Sem escolha, Mãe boa da porra. o menino volta para o seu quarto, até que escuta barulhos estranhos no andar de baixo e corre para chamar a sua mãe, implorando para ela checar. Só que pouco tempo depois da mulher descer as escadas, A marretada vai a tomar. energia cai, deixando todos na completa escuridão. Apavorado, Brandon tenta gritar pela sua mãe, que não responde de forma nenhuma, até que ele vê alguns dedos se esgueirando para fora do banheiro. Mas quando ia gritar, sua mãe aparece, dizendo que a tempestade deve ter estourado a caixa elétrica, e por isso as luzes se apagaram. Então ela pede para o menino desligar a câmera. Nada suspeito, né, mano? Que... Mãe, tem um homem lá embaixo. Aí você conversa. Aí a luz, pá! Ah, foi um E acidente. voltar para o seu quarto, Essa mulher é a jumenta. sem nem imaginar que estava cometendo o pior erro da sua vida. Antes de ir para o quarto, o garoto checa o banheiro para ver se tinha algo, e depois fica esperando sua mãe voltar, enquanto ouvia batidas bizarras vindas de dentro da Sim, aí o que é que ia fazer aqui? Até era só chamar a polícia, né? casa. Logo a sua mãe retorna e ordena que ele vá dormir e pare com essa história de palhaço, pois já estava ficando velho para isso. Mas ao fundo podemos ver uma Por que o Derrotando Filme gosta de botar um A depois do R? cara se esgueirando pela casa. Mais tarde naquela mesma noite, Brandon ouve batidas e pega sua câmera para ver o que estava acontecendo, Dormirá. encontrando o Jack in the Box na sua porta. Assustado, ele corre para chamar sua mãe, mas vê que ela tinha simplesmente desaparecido. Com medo, ele começa a procurar pela mulher, até que ouve a voz dela lhe chamando no andar de baixo. Mas quando ia descer, ele vê os balões vermelhos subindo em direção ao teto. E ligar pra polícia, vamos não? E o palhaço macabro indo na sua direção. Apavorado, o menino se tranca no closet para tentar se proteger, Cara com a lanterna ligada. mas continua ouvindo a voz da mãe lhe chamando. E sem pensar muito, Brandon segue o som, encontrando a mulher finalizada com seu corpo lhe esperando para uma festa Vixe. surpresa. E aí o Brandon tenta escapar, mas o palhaço aparece e começa a persegui-lo, fazendo o garoto derrubar a câmera. Então ouvimos seus gritos, e a última coisa que vemos é o palhaço levando Brandon embora em uma espécie de transe, para nunca mais ser encontrado por ninguém. Bom, esse caso dos palhaços assassinos ficou muito famoso em 2016, pessoal. Vocês devem se lembrar daquele tanto de youtubers se fantasiando com máscaras Lembro. assustadoras de palhaço, para ir atrás de alguns cliques. Além dos malucos que faziam isso apenas por diversão para assustar os outros, se é que isso é diversão. Não é. O problema é que esse fenômeno causou uma onda de pânico no mundo todo e deixou vários adultos preocupados e crianças traumatizadas. Mas esse acontecimento também nos dá uma noção do ano em que essa gravação estava se passando. Esse negócio dos palhaços começou Eu tinha medo dos palhaços que teve. Aqui não teve, não. de forma misteriosa. E seu primeiro É porque, tipo assim, no tempo que a rapaziada tava dizendo, ah, tem um lobisomem no cemitério. Uns 3 cabas se armaram e foram atrás desse lobisomem no cemitério. Se tivesse um palhaço desse aí, tava lascado. avistamento significativo ocorreu em agosto de 2016, em Greenville, na Carolina do Sul, quando crianças disseram ter visto palhaços tentando atraí-las para a floresta. Esses relatos logo se espalharam, com pessoas em outros estados afirmando ter visto palhaços assustadores, em locais como Mas eu lembro de um monte de lugar no Brasil da rapaziada se juntando pra pegar esses palhaços na porrada. ruas desertas, áreas residenciais e perto de escolas, o que pode ter sido mais um efeito manada ou uma histeria coletiva, que deu início ao surto. Mas como tragédias dão muito dinheiro, a mídia rapidamente começou a cobrir esses eventos, o que gerou ainda mais atenção e histeria em massa. E embora alguns desses encontros tenham sido desmentidos como boatos ou pegadinhas, outros foram documentados, e houve até mesmo casos em que pessoas foram presas por se vestir de palhaço e causar distúrbios. Tem que prender mesmo. Mas conforme a atenção Eu sou a favor. a mídia e o interesse do público diminuíram, as aparições começaram a se tornar menos frequentes, principalmente porque as autoridades começaram a tratar essas ocorrências com mais seriedade. Eu vi um vídeo muito legal, não sei nem se é verdade, mas sei lá. Era uma mulher, tava num ponto lá de trem e tal. Aí chega uns caras mal intencionados. Aí ela meio que começa a se afastar, tá ligado? Desses caras. Aí o palhaço com um taco de beisebol aparece pra proteger ela. No caso, o que era pra ser uma pegadinha, né? Que ele tava assustando as pessoas, ele acaba protegendo a mulher.
Os cabos saem correndo. E muitas pessoas foram desencorajadas a continuar quando prisões e agressões aos palhaços começaram a acontecer. O que prova que sair por aí assustando os outros nem sempre vai acabar bem. E apesar do fenômeno ter se dissipado, ele deixou um impacto duradouro na cultura popular, sendo lembrado como um exemplo de histeria coletiva alimentada por redes sociais. Isso porque, pessoal, não há registros confirmados de assassinatos diretamente relacionados aos avistamentos de palhaços bizarros Menos mal, né? durante o fenômeno de 2016, pelo menos não nos Estados Unidos. A maioria dos incidentes envolvendo esses palhaços foi composto por relatos de avistamentos, ameaças e, em alguns casos, agressões menores e vandalismos. Mas houve muitos relatos falsos e rumores que circularam nas redes sociais, sugerindo que os palhaços estavam envolvidos em crimes violentos. Mas a maioria dessas histórias foi desmentida, ou nunca confirmada. Mas voltando a falar de Brandon, esse garoto definitivamente parece ter alguns neurônios a menos. Primeiro, porque ao invés de checar lá fora, o garoto devia imediatamente ligar para a polícia, levando em conta esse surto de mascarados que estava acontecendo. Não, aqui eu discordo. Aqui eu discordo, cara. Aqui eu discordo, filho. E o menino deveria checar se todas as portas e janelas da casa estavam... Não, a primeira coisa que ele fez foi falar pra mãe dele. A mãe dele, que deveria fazer alguma coisa, já que ela é adulta da casa, né, cara? Falei, mãe, ó, tem um palhaço lá embaixo lá, querendo entrar dentro de casa. Mãe, ai, porra. Aí realmente, ele mesmo teria que se virar, mas ele fez a parte dele. Estavam trancados para evitar qualquer invasão. Depois era só pegar algo para se defender, como uma faca de cozinha, e colocar móveis como cadeiras ou brinquedos como carrinhos na escada. Isso não é teoria não, cara. Dificultar a subida do invasor, criar uma chance dele escorregar e cair. E isso criaria um alarme improvisado, e nos daria tempo de reagir quando a figura mascarada entrar. Agora falando da mãe dele, se havia notícias de palhaços bizarros aparecendo ao redor do país, ela deveria ao menos dar mais atenção para o que o filho estava falando. Então, né? Ouviu os sons de gente correndo no andar de baixo. Parece até que a mulher já estava tão cansada de ser mãe que só deixou o monstrão finalizar ela. E Brandon também não se ajuda, já que ele estava com a maldita câmera na mão e tinha gravado a criatura. Era só mostrar a filmagem para sua mãe, para fazê-la acreditar, ao invés de ficar falando bobagem. É verdade. Se sua mãe desapareceu, o garoto tinha que se trancar em algum lugar e ficar escondido, ou tentar sair pela janela e descer até o chão para chamar ajuda em algum dos vizinhos. Só que nesse caso, é bem possível que o palhaço seguisse Brandon e lhe capturasse. Fora que essa criatura não parece ser humana, e sim uma entidade, que além de ter o poder de encantar as crianças como fez no final, também pode imitar vozes e se teleportar pela casa. Caralho! Toda hora ele aparecia em um lugar diferente, transitando pelos corredores. Então é bem possível que o garoto não tivesse a menor chance de fugir. Pô, e mas só pra aí deixar acho claro, que era... se um palhaço mascarado com poderes sobrenaturais decidir invadir a sua casa no meio da noite, provavelmente você não vai ter recursos para lidar com ele, e vai de base no processo. Eu já falei isso algumas vezes nos vídeos de Hell House. Depois de assistir essa filmagem bizarra, como não vi? vindo dos quartos e explorando os cômodos da casa, ele avista um papel que parecia ter sido escrito por uma criança, onde dizia quarto da Megan, não entre. Mas ignorando esse recado estranho, o homem entra no local e encontra o diário da Megan jogado no chão. E mesmo com vários avisos para não ler o seu conteúdo, o policial não consegue aguentar a curiosidade e abre as páginas. Na primeira, a menina fala que ela e sua família se mudaram para uma nova casa tão grande que ela poderia se perder nela, o que era bom, pois seu aniversário de 14 anos estava chegando daqui a 2 meses. Ela vai se perder nela, né? Sua avó teria ido junto com eles, e esperava que fizesse muitos amigos na escola. Uma semana depois de se mudarem, a menina foi limpar seu quarto e achou uma fita estranha. Então ela disse que vai esperar seus pais dormirem para poder assistir. Que estava feliz boa ideia. Ter vários amigos novos na escola. Boa ideia, Alguns dias se passam, e a garotinha desabafa sobre estar ouvindo vozes assustadoras em sua casa, desde que assistiu a fita. E que independente do que fale, seus pais não acreditam nela. Além disso, porque será, né? Ela fala que estava se sentindo doente, e que tinha que ficar tomando remédios para conseguir dormir. Mas alguns dias se passam, e os pais decidem levar a garota em um terapeuta, pois as vozes estavam pedindo que ela fizesse coisas horríveis com a sua família, mas ela não queria, e esperava que o terapeuta pudesse ajudar a fazer as vozes pararem. E por fim, Megan pede que se alguém tivesse contato com a fita, não assistisse de forma alguma. Tarde demais, né? Mas infelizmente o destino da garota foi muito ruim, já que ela dizia na última página que a terapia não estava ajudando, e as vozes estavam ficando cada vez mais fortes e altas. Por isso ela iria finalizar sua família aquela noite, usando a arma do seu pai, pois as vozes diziam que assim todos eles iriam viver num lugar melhor juntos para sempre. E depois disso ela vai esconder o corpo de todos no armário da casa, junto com seu próprio corpo. Após ler isso, voltou da contatar a central, mas o rádio parece que não estava funcionando. Então, como um bom policial, só que não, ao invés de sair e chamar reforços e a perícia para analisar a possível cena do crime, acho que é pegadinha. Continuar investigando o local. Ok, esse isso porque ele acaba de entrar numa casa bizarra, onde caralho, é tudo fechadinho, né? Em seguida, bilhetes começam a aparecer misteriosamente, indicando que de fato tem alguém ali com ele, fora a fita bizarra que ele encontrou, que provavelmente foi a mesma que Megan descreveu em seu caderno. E então o cara encontra um antigo diário que contém evidências irrefutáveis, e ao invés de sair daquela
Irrefutável, isso é foda. Aquela maldita casa e pedir por reforços para checar os armários da casa em busca dos tais corpos que a menina Ele descreveu nas viu a páginas. fita. E claro, checar o resto da casa para ver quem deixou aquilo ali, pois isso não estava no quarto antes. Ele simplesmente não faz nada e continua vendo a fita. Ou esses filmes mexeram com o cérebro dele, deixando o Cole numa espécie de transe, ou ele definitivamente é muito burro, principalmente porque seu rádio estava sem sinal. E se acontecesse algo com ele dentro da casa, não daria para pedir ajuda. E como ele está o tempo todo de costas para os cômodos da casa, vidrado na televisão, ele vai seria tomar. muito fácil para quem deixou os bilhetes pegar ele desprevenido e finalizar o cara. Ou coisa pior, né? Sem contar que esse tipo de crime que aconteceu na casa seria do conhecimento de toda a corporação, porque apesar de ter muitos crimes violentos hoje em dia, um desses seria lembrado pela população do local. Tanto é que um dos caras que ligou para a emergência citou que a casa onde as mortes aconteceram apareceu do nada. Dando play na segunda fita, conhecemos James, um daqueles lunáticos que gostam de perseguir fenômenos naturais como tornados, tempestades, redemoinhos e furacões. Muito Tudo foda. para publicar no seu site chamado Storm Stalkers, ou perseguidores de tempestades no Muito nosso foda, muito foda. de quebra ficar famoso fazendo isso. Um dia ele vai até a casa do seu amigo Jay, que era o cérebro das operações, responsável por mapear as áreas onde eles faziam a caça da próxima tempestade. Além disso, Jay lhe mostra o novo equipamento que criou, um fone de ouvido que não só servia como comunicador, mas também gravava cenas de quem estava usando o aparelho, permitindo que o cinegrafista ficasse com as mãos livres para fazer qualquer coisa. Impressionado, Jay pede para seu amigo colocá-lo, pois assim conseguiriam obter filmagens de ângulos diferentes. E depois de arrumar todo o equipamento, a dupla parte até a casa do terceiro integrante do time, o Alex, que conta sobre como seu irmãozinho fica muito chateado e preocupado quando ele sai de casa, mas que logo iria voltar para levá-lo num passeio e animar um pouco o pequenino. Com isso, o pessoal viaja por horas até o condado de Evans, onde estavam rastreando uma supercélula, que era um evento muito raro de acontecer à noite, mas também era extremamente perigoso, já que era uma tempestade explosiva, um fenômeno que deixava Muito quase todo foda, mundo mano. apavorado. Não, Então, obviamente é que os burrice. torçam para que eles voltem Mas a que é segurança. foda, é foda. Ok, no mínimo você tem que ter um parafuso a menos para caçar tempestades ou qualquer outro fenômeno natural. Sei Eu nem lá, falo mano, isso para foda. ofender. É que isso é extremamente perigoso mesmo, e não deve ser feito por pessoas leigas e sem os equipamentos necessários para capturar direito os sinais temporais, e principalmente se manter seguro no meio de tudo isso. Eu acho Eu já foda. adianto aqui que essas coisas são muito caras. O primeiro equipamento que eles tinham que levar, e parece que nenhum deles tem, é um kit de primeiros socorros para caso algum deles se machuque gravemente. E também equipamentos de segurança, como capacetes para não tomar uma pedrada de granizo na cabeça, além de um celular via satélite para o caso deles ficarem sem sinal e precisarem pedir ajuda. E o walkie-talkies para poderem se comunicar um com os outros no meio do temporal, já que às vezes a ventania é tão forte que não dá para ouvir nada. Fora os equipamentos para medir a velocidade dos ventos, a temperatura atmosférica, a umidade do ar e, claro, uma câmera com visão térmica, para catalogar as massas de temperatura Sim. da tempestade. Fora que os veículos mais indicados para caçar tempestades fortes são geralmente caminhonetes e SUVs, com tração nas 4 rodas. Porque ela além é de serem pesado, né? veículos pesados, o que dificultaria acidentes gerados pelo vento, como um tornado mudando a rota do trajeto ou empurrando o veículo para fora da estrada. Sem contar, é claro, a tão famosa aquaplanagem, que é responsável por muitos acidentes e viagens no meio da chuva. Também seria necessário preparar o veículo com redes e coberturas de proteção contra detritos e granizo. Isso porque, pessoal, uma supercélula, que é o tipo de Live no furacão estacionária, quando? é uma tempestade Não, extremamente estou forte em já, com pô. uma estrutura organizada. As supercélulas são tempestades mais perigosas e têm o potencial de produzir fenômenos meteorológicos extremos, como tornados, granizos de grandes dimensões, ventos fortes e chuvas torrenciais. E por isso temos que ter uma série de cuidados ao nos aproximar de zonas onde uma dessas está acontecendo. E pelo que parece, esses caras não estão levando um terço do que eu comentei anteriormente, então a chance dessa viagem dar errado é gigantesca. Os caras tão no Enquanto os amigos foda-se. dirigiam em direção à tempestade, James começa a ficar meio relutante, já que estavam demorando mais do que o tempo previsto para chegar na tempestade. O problema é que essa pequena distração fez com que o Jay perdesse atenção na estrada, fazendo ele atropelar um cara por acidente. Caralho! Desesperados, os amigos desceram do carro para checar se o cara ainda estava... Achei que eles iam morrer deles, no ou furacão. suas botas. Com isso, James liga para as autoridades para pedir ajuda. Nada a Não sabe ver. informar muito bem onde exatamente eles estavam. Até que no meio da conversa, ele simplesmente é atingido por um headshot, vindo de alguns cultistas mascarados que estavam nas redondezas, que aparecem e começam a perseguir os outros dois sobreviventes, que acabam se separando no meio da correria e dos sons de tiro. Jay vai até o meio do mato e desliga a câmera por um tempo para não chamar atenção. Quando os cultistas vão embora, ele segue o caminho pela floresta, tentando encontrar o Alex, e acaba chegando até uma construção abandonada no meio da floresta, onde percebe que estava cercado de figuras encapuzadas. Sem ter escolha, o cara entra na construção abandonada e se esconde em um canto até que os cultistas passem reto por ele novamente. E aí ele sai pela construção completamente perdido e sem fazer ideia de como achar a saída, até que ele começa a ouvir alguns choros e vê pichações estranhas de pentagramas nas paredes, com Vixe, frases Maria, como Deus o Satã livre. vive. E como se isso já não fosse assustador o suficiente, Deus o livre. aparece do nada, dando um baita susto no Jay. E juntos, eles começam a procurar uma saída daquele labirinto de corredores. Só que quando mais fundo na construção eles vão, piores os grunhidos ficam. Até que eles chegam em uma área que parece muito ser uma zona de ritual. E seguindo em frente, eles escutam um rugido assustador. It's It's fucking...
Tá, Até que porra. Alex abaixa sua guarda e é puxado para as trevas por uma criatura. Mamô! Depois de finalizar o jovem, Resumo, é só não perseguir furacão. Nice, derrotei mais um filme. passa a perseguir o Jay O homem é a Com máquina. sorte, o cara consegue sair dali inteiro. Mas enquanto procurava uma saída, o cara começa a ser perseguido novamente pelos cultistas. Só que Jay é o Neymar dos Estados Unidos e dribla todos eles, conseguindo voltar até o seu carro. Porém, quando ele liga os faróis, Jay percebe que estava cercado e aquele é o seu fim. Com isso, vemos pela câmera de fone de ouvido Mano, se liga, ele tentou entrar dentro do furacão, não conseguiu, atropelou alguém. Esse alguém que ele atropelou do nada tá lá e ele toma um tiro de snipe. E do nada tem uns cultistas ritualísticos. Que macumba! que os cultistas o levam até o local do ritual e desconectam a sua cabeça. Em seguida, o líder diz que o objetivo estava completo e que seu Lorde agora estava entre eles. Por fim, vemos ele usando as chamas de uma fogueira, dizendo que agora poderiam abrir o portal para a eternidade. E a última coisa que vemos é um vórtice de fogo se abrindo entre eles. Aí, ó. No fim dessa gravação assustadora, Toma. voltamos para o Cole, que estava ficando paranoico depois de ver tanta bizarrice em uma única noite. Ah, faz E sentido. aí ele escuta sons Só que acho que tu tá dando spoiler aí, provavelmente ele vai falar, né? vindo do andar de baixo. Já que tá tudo conectado essa porra. E vai checar se tinha alguém por lá. Cole tenta contatar a central novamente, mas seu rádio simplesmente não funciona. Do nada, ele ouve uma voz vindo do andar de cima, mas quando sobe, além de alguns ruídos estranhos vindos do quarto, ele não vê nada. Então o cara dá play na próxima fita. Ok, essa situação de ser perseguido em uma floresta que você não conhece é um pouco complicada de sobreviver, mas podemos começar evitando gritar, para que os cultistas não saibam nossa localização. Além disso, desligar as luzes mesmo que seja perigoso, também é essencial para que não sejamos avistados a longas distâncias. E aqui uma câmera com visão noturna nunca fez tanta falta, né? Eles já iam procurar um tornado durante a noite, não custava nada ter uma também. Em seguida é só nos escondermos na mata, em alguma gruta ou no meio da vegetação até que os caras vão embora, porque voltar até o carro não é uma opção, pois se os cultistas forem espertos, é óbvio que eles ficariam esperando um sobrevivente tentar voltar para o veículo. Com certeza. Então o melhor a se fazer é se esconder e fazer o caminho inverso ao veículo, seguindo a estrada a pé mesmo até achar ajuda. E claro, temos que pegar gravetos afiados e pedras para usarmos como arma em caso de conflito. O que seria útil principalmente dentro daquela construção abandonada, onde seria mais fácil pegar os caras desprevenidos e finalizá-los. Mas ficar parado em posição fetal até o dia raiar não seria uma má ideia em um caso assim. Afinal, dificilmente os cultistas continuariam o que estavam fazendo com a luz do sol. E por falar no prédio, era muito importante não sair gritando e falando alto como Ó, aquele prédio onde o bicho tava atacando. eles fizeram no final. Isso porque o eco poderia chamar a atenção dos cultistas e do que mais estivesse vivendo ali dentro. Mas o problema é que assim que eles se perderam na floresta e dentro da construção, as chances deles sobreviverem eram mínimas, principalmente porque os cultistas pegaram a única forma que eles tinham de escapar dali, que era o carro. E eles estavam armados, enquanto o Jay e seus amigos não tinham nenhuma forma de se defender, fora o demônio que se escondia pelas redondezas. Então é praticamente impossível esses caras saírem dali com vida. E falando do Léo, eu não sei como é que o cara viu aquele bilhete da garota que se finalizou e continua dando play nas fitas sem Tá curioso, cara, tá curioso. Eu teria levado pra casa. tentar sair da casa. Isso não faz o mínimo de sentido, a menos que o cara esteja sendo subconscientemente controlado por alguma entidade que não conhecemos. Na terceira gravação, conhecemos Daniel, Curioso, cara. Eu teria levado e chamado meus amigos pra ver. um Era pior, ia se lascar todo mundo. Mas... cara que se mudou Curioso. para Bettsburg, na Pensilvânia, há mais ou menos 3 semanas. E o coitado vem ouvindo barulhos muito estranhos vindo das árvores no fundo da sua casa. E o cara até tentou contar para sua esposa Kate o que estava acontecendo, mas ela o acusou de estar usando drogas novamente. E por isso pegou sua filha Sarah e foi embora ficar com a mãe por um tempo. Por isso ele decidiu documentar as coisas para provar a Kate que não tinha voltado a usar tóxicos e mostrar que tinha algo muito estranho acontecendo nas redondezas. Daniel até conversou com 2 dos seus vizinhos para saber se algum deles também ouviu os sons, mas ambos disseram que não perceberam nada de diferente. Sem saber mais o que fazer, Daniel publica seu caso em Fazeira. um fórum de histórias bizarras da Pensilvânia. Sim, E logo mas o um que homem chamado fazeira? George entra em contato, passando seu número de telefone para contar ao Daniel o que achava que estava acontecendo. E quando liga para o estranho, George lhe conta que apesar de não poder ajudar com o problema, ele sabia mais ou menos ao que ele estava relacionado, já que em 1989, um novo pastor chamado Simon Marsh chegou na cidade, e Simon montou uma pequena igreja no terreno atrás do prédio do Daniel. Até que em 1991, quando George completou 20 anos, o pastor organizou um evento de Halloween para as crianças na sua igreja. Porém, quando deu 3h30 da manhã, um dos policiais locais foi até a igreja para ver como seu filho estava, e lá ele encontrou 12 crianças sem ouvidos, olhos e línguas, com papéis em suas mãos, que diziam o seguinte: não ouça o mal, não veja o mal, não fale o mal. E aí, Daniel pergunta o que aconteceu com Simon, mas George não sabe dizer, já que quando chegaram lá, o cara tinha simplesmente desaparecido, e o único sobrevivente do massacre foi seu próprio filho de 2 anos, que foi encontrado chorando no berço, e ele foi adotado por um casal em uma cidade vizinha. Intrigado, Daniel pergunta como George sabia disso tudo, e ele revela que uma das crianças era sua filha. Com isso, o cara encerra a ligação, deixando Daniel com mais perguntas
do que respostas. Quando chega a noite, Daniel decide deixar sua câmera gravando na janela para captar os sons, e podemos ouvir nitidamente gritos de crianças misturados com algumas pancadas fortes vindo da floresta. Então, quando amanhece e o cara Cadê? Foi isso? vai checar as filmagens, o homem percebe que os barulhos pareciam cada vez mais perto da sua janela do que nas noites anteriores, e decide que era hora de achar evidências concretas sobre o caso antes de confrontar a sua esposa. Então, com algum tempo de pesquisa, Daniel encontra uma matéria falando sobre o tal pastor Simon, até que recebe uma ligação de Kate, perguntando se sua filha tinha esquecido a boneca favorita na casa, e o cara conta que sim, e pede para ela ir buscar pessoalmente para poderem conversar. Só que Kate recusa, pois não queria passar por todos aqueles traumas de novo. Porém, seu marido garante que não estava usando drogas, e fala sobre o caso da igreja. Mas isso só faz a mulher ter certeza de que o cara estava ficando doido, e desliga pedindo pra ele só conversar com ela quando parar com toda essa besteira. Bom, aparentemente o espírito do padre demoníaco ou das crianças parece estar assombrando o local, já que a manifestação espiritual em forma de batidas, sons e ruídos é a mais conhecida de todas. É uma clássica manifestação de poltergeist. E galera, mesmo não acreditando muito nessas coisas, eu não recomendo ir até um lugar amaldiçoado por nada nesse mundo. Isso porque sua simples Ainda bem, então. Espíritos e fazê-los te atacar ou assombrar. O que eu acho que não seria nada legal, afinal, mesmo que você não acredite, não é bom testar para ver se existe, né? Mas como o objetivo de Daniel é provar sua inocência para a esposa, ele precisa adquirir provas para isso. O vídeo já seria algo, e ele poderia mandar para ela, além de pesquisar sobre os acontecimentos na internet, e mandar para a esposa. E se o cara quisesse ir realmente a fundo, ele poderia comprar alguns equipamentos para detectar presença paranormal na área, e usar isso para convencer a Kate a acreditar nele, como gravadores de voz EVP, que são capazes de captar sons que nossos ouvidos não conseguem, incluindo vozes medidores de campos eletromagnéticos, já que muitos dizem que fantasmas deixam uma assinatura fantasmagórica no ambiente, só pode ser captada por esses aparelhos, câmeras térmicas para detectar massas de temperatura se movendo no ambiente, pois acredita-se que os espíritos mudem a temperatura ao seu redor. E por fim, a tão famosa Spirit Box, que especialistas acreditam ser um aparelho Por quê, cara? Ele puxa um A depois do R. Entidades. Isso tudo pode ajudar a reunir provas que ele tanto quer, mas além de todos os também tem o risco dos fantasmas não agoniado. E com algumas informações sobre o caso, o Daniel deveria pesquisá-las na internet para achar qualquer matéria ou caso semelhante. Isso junto às gravações de sons feitas pela câmera, já seriam o suficiente para sua esposa ter uma ideia do que estava acontecendo. E poderia ser o bastante para provar que o cara não estava mais usando tóxicos. Afinal, o fato dele ter apenas falado para sua esposa sobre os fantasmas e assassinatos logo após ela acusá-lo de usar drogas, isso tudo sem ter mostrado nada que pudesse provar sua inocência, só contribuiu para que ela tivesse certeza de que o cara estava usando umas paradinhas. Irritado com isso, Daniel decide ir pessoalmente até a floresta para ver se encontrava os restos da igreja, mas depois de andar muito, o cara só encontra um terreno com algumas partes queimadas, e acredita que ali ficava a igreja, só que os moradores devem ter queimado o local depois dos acontecimentos, não deixando sobrar qualquer evidência. Sem respostas, Daniel volta para sua casa e encontra a porta aberta, o que deixa o cara meio preocupado, mas depois de checar todos os cômodos e não encontrar ninguém, ele fica mais tranquilo, até que do nada, Daniel começa a passar extremamente mal sem razão nenhuma, e com medo de que algo ruim estivesse acontecendo ao seu redor, o homem coloca um alarme na porta para o caso de alguém tentar entrar, e coloca novamente a câmera na janela para captar os sons que vinham lá de fora, e podemos ouvir algo saindo da floresta e entrando no prédio de Daniel. Só que quando ele menos esperava, o alarme da porta começa a tocar, e a porta estava aberta novamente. Assustado, o homem checa todo o local para ver se encontrava alguma coisa, mas quando não vê ninguém, ele liga para a polícia pedindo ajuda, até que escuta a voz da sua filha lhe chamando do lado de fora, e dizendo que achou a origem dos barulhos. Sem pensar duas vezes, Daniel pega a lanterna e corre até a floresta, onde ele encontra a boneca da filha, jogada no meio do mato, percebendo que talvez a garota realmente pudesse estar ali, e ouvindo sua voz lhe chamando, Daniel adentra cada vez mais na floresta. Só que quanto mais fundo na mata, mais doente o cara se sentia, a ponto de vomitar enquanto ouvia o badalar do sino de uma igreja que nem existia mais ali. E sem enxergar um palmo na sua frente, o cara tá ficando esquizofrênico, na lanterna, que quebra, deixando Daniel na escuridão completa, e sem perceber a figura que lhe seguia nas sombras. Depois de caminhar por muito tempo seguindo sons de sino, o cara acaba encontrando a igreja abandonada da qual George lhe contou. E ao ouvir a voz da sua filha vindo de dentro da construção, Daniel não hesita em invadir o local para salvar Sarah. Porém, lá dentro, ele vê um vulto se movimentando pelos corredores, e pensando que era Kate, o cara ignora as evidências e atividades paranormais, subindo as escadas e encontrando uma série de desenhos bizarros, e uma sala com um projetor tocando um desenho animado antigo. Em cima da mesa, o cara encontra um recado, dizendo o seguinte: não ouço o mal, não vejo o mal, não fale o mal. Apavorado, ele tenta ir embora, mas dá de cara com o pastor Simon. Então ele pergunta cadê sua filha, e Simon lhe revela uma verdade assustadora, pois Sarah era sua neta,
casa, já que Daniel era seu filho que viveu com ele na igreja por anos, e só foi poupado do ritual por ser muito novo e não estar pronto. Mas agora que ele voltou para casa, eles podiam terminar a profecia. Com isso, Simon parte para cima de Daniel e arranca seus olhos e língua, arrastando o cara para a escuridão, e dizendo que agora que o ritual estava completo, todos poderiam ficar juntos novamente. É um dos ocultistas, é provável, né? Ok, esse cara definitivamente tinha que melhorar a segurança da sua casa antes de qualquer coisa, ou se mudar logo que é mais fácil. Não basta colocar um alarmezinho Não, errado ele tá de atrás. embaixo da porta. O ideal seria pedir para trocar as fechaduras, já que quem quer que esteja abrindo estava fazendo isso facilmente e sem fazer barulho, então provavelmente tinha a chave da porta. E como o homem não tinha uma Cara boa escutando relação barulho no meio lá. era bom se Ai, colocar isto- travas Acharam crianças aqui sem orelha, sem oi, sem nada, hein? Tô escutando barulho de criança, hein? Já sei. Vou investigar. magnéticas nas portas. Outra coisa que o cara fez de errado é sair imediatamente do quarto assim que o alarme disparou. Isso porque se realmente fosse um invasor, galera, a pessoa poderia estar armada e finalizar o Daniel. Eu vi isso aqui já, mano. Fala que se você tiver, exemplo, se eu tiver no meu quarto ali e eu escutar um barulho ali fora, em vez de eu ir averiguar, eu ir tipo, trancar todas as portas até onde eu tô, tá ligado? E chamar a polícia. O melhor a se fazer seria bloquear a porta do quarto e ligar imediatamente para as autoridades. Aí, ó. Já vi muito por falar sobre isso aí. Além disso, o cara provavelmente mora sozinho nesse prédio, porque é impressionante que nenhum dos vizinhos tenha saído para ver o que estava acontecendo. Eu acho engraçado, ninguém não faz. Normalmente eu vou até a cozinha, pego uma faca e começo a explorar a casa. Com um alarme alto daquele tocando. Se bem que o senso de autopreservação desse cara é absurdamente ruim. Afinal de contas, ele sabe que tem espíritos de crianças na floresta, e não faz ideia de quais as capacidades dessas entidades, que podem muito bem ter o poder de imitar vozes, e estar usando a voz da Sarah apenas para atrair ele até a floresta. Porque não faz nenhum sentido a menina ter ido parar ali do nada, já que ela estava com a Kate. E dificilmente a mulher iria fazer uma visita ao seu marido, depois daquela discussão. Imagina levar a criança junto. Ir até a floresta já é estupidez, mas entrar numa igreja amaldiçoada é mais ainda. E a hora? Que o Daniel fazia parte de uma profecia, e que o pastor estava praticamente controlando a sua mente e o influenciando a ir até o local. Assim que o Daniel entrou ali, suas chances de fugir são zero, principalmente depois que ele ficou cego. Pois além de não conseguir enxergar o caminho de volta, o cara ainda estava sem ajuda e não conseguiria gritar por socorro. Voltando ao Cole, assim que ele acaba de ouvir a Tu acha que, vem, se um ladrão invadindo sua casa, Léo, tipo, tocou o alarme, você vai verificar e ver o ladrão e vai pegar alguma coisa pra se proteger? Cara! Se o cara não tiver segurando uma pistola, eu tenho, mano. Uma coisa que é, porque assim, vamos lá. Uma coisa que é recorrente é que a maioria da rapaziada que assalta normalmente não tem um porte físico não, tá ligado? Aí tipo assim, se um cara... Vamos supor uma outra coisa. Digamos que o cara pula aqui sem nenhuma arma. Eu quebro ele na porrada. Tá ligado? Primeiramente, eu tenho mais força e eu sei me defender. Então, se ele pular aqui sem estar armado, ele tá lascado. Primeiramente, tem cerca aqui também. Segundamente, se cair aqui dentro aqui, eu vou macetar. Porrada, 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 porrada. Vai apanhar, barão. Aí, já falei já, mas se o cara tiver de peixeira, vai nós dois. Nós tiramos um X1. Agora, se o cara tiver armado de pistola aí, um revólver, aí não tem condições. Aí... Bjorn, eu... Pensando, mandou R$1. Se um pai se relacionar com uma filha, seria meio incesto. Que meio? Já que metade da filha tem o código genético da mãe, seria isso metade de um incesto. Ai, que fuder. Bjorn, como é que eu falo? Eu doei. Foi um colega meu quem tá cuidando dele ultimamente, um amigo meu. A última fita, o cara fica em choque com tudo aquilo. Porém, tudo piora quando o policial começa a ouvir barulhos vindo do quarto. Então ele saca sua arma e finalmente decide checar os armários para ver se alguém estava se escondendo ali. Só que os sons começam a vir da sala junto com um sussurro incompreensível. E quando se aproxima da sala... Mas ficou só a caramela aqui, né? A de rua. Ficou só a de rua aqui, ou seja, ficou a perigosa. E vê uma figura Bjorn era bobão. Era mais fácil o cara levar o cachorro. sentada na poltrona. E a criatura diz que ele não poderá sair dali nunca mais. E assustado, o homem tenta fugir pela porta, mas é teleportado para dentro da casa novamente. E com isso, percebe que estava preso em um loop, pois toda vez que ele tentava fugir pela porta, ela o teleportava para dentro da casa. Até que do nada ele vai parar em um banheiro. E ao abrir a cortina do box, ele encontra o corpo de uma mulher já em decomposição. Com isso, o cara corre pela casa procurando uma saída e chega até a garagem para tentar abrir. Então a entidade começa a perseguir
coisa feia, parece o Felco. O Felco não é feio, né? Porque grande, a forma como tá andando, tem a carona no cabelão. O policial, que ao tentar fugir novamente, vai parar dentro de um dos quartos, onde percebe uma entidade lhe encarando no espelho, mas quando se vira não tinha ninguém, até que a porta do armário se abre, e o cara começa a ouvir um choro abafado vindo lá de dentro. Nesse momento ele diz que era policial e podia ajudar, mas que para isso precisava sair dali, só que a entidade avisa que ele não poderia ir embora, e parte pra cima do oficial, que até tenta fugir, mas é transportado... Meu filho, atire, meu filho! Atire, essa arma é de feito! Onde a bateria de sua lanterna começa a acabar. Porém, seu sangue gela quando ele vê uma figura embaixo de um lençol. Se levanta revelando ser uma boneca humana macabra, que arremessa Cole para fora do quarto e esmaga sua cabeça. E a última visão que temos é da criatura bizarra que se arrasta na escuridão. Na manhã seguinte, a câmera corporal de Cole foi encontrada no endereço que foi passado para as autoridades. Mas o mais bizarro de tudo é que não havia nenhum corpo no local, e principalmente, não tinha nenhuma casa. E é por isso que as filmagens se tornaram um mistério até os dias de hoje. Bom galera, é óbvio que não tinha como Cole sair vivo dessa depois de assistir a fita completa, já que aparentemente ela amaldiçoou o espectador, causando dois efeitos: o que vimos em Cole ser atacado pela família que morava na casa e ficar preso no local, já que a fita finaliza todos que assistem, ou o efeito que vimos em Megan, que é de deixar o espectador completamente insano, até que ele mesmo termine o serviço de finalização, se é que vocês me entendem. Como se não fosse suficiente, Cole ainda estava preso em uma casa que deve ser uma falha dimensional, conseguindo teleportar ele para outros cômodos, deixando o cara completamente preso, sem conseguir chamar ajuda pelo rádio, e sem qualquer outra forma de sair dali. E se fosse apenas isso, ainda daria para ele tentar sobreviver dentro da casa por um tempo, comendo os mantimentos da cozinha. Só que o fato de terem criaturas paranormais no local não aumenta em nada as chances dele sair vivo dessa. E sair gastando sua munição à toa em paredes e portões de aço também não ajudou muito o policial a se defender. Fora a chance alta que essas balas tinham de ricochetear e feri-lo gravemente. Então, assim, assistiu a fita amaldiçoada, Cole já estava condenado e não tinha como se defender ou escapar. Essas filmagens que eu estou prestes a mostrar para vocês foram encontradas no distrito de Dark Bluff, em Maryland, e um dos caras que apareceu na fita era o Daniel. O problema é que agora ele estava vendo essa fita que eu acabei de contar pra vocês, a fita que o policial Léo Cole viu antes de seu estranho desaparecimento que continuava sem solução. Naquela fita, vemos que Daniel tinha acabado de se mudar para a Pensilvânia com a sua esposa, mas ele começou a ouvir barulhos vindos do fundo da sua casa e ficou obcecado de ele vai averiguar, né? Claro. Simplesmente achou que boa. Voltando a usar entorpecentes, já que ele era um ex-viciado. De novo. Do cara e levando a filha deles embora. E para não dar spoilers, digamos que o Daniel desapareceu enquanto estava descobrindo a origem dos sons. Até que vemos o verdadeiro Daniel dizendo que nunca filmou isso, ou sequer tinha desaparecido, e que só descobriu da existência dessas filmagens porque um amigo seu comprou esse filme em um site chamado TheFearFootage.com. O problema é que Daniel nunca gravou um filme, pois sequer era atora. E o desaparecimento de Léo Cole, apesar de ser real, porque ele era ator, não era ator. Assustado com isso, e vendo que não tinha nenhuma informação sobre a produtora dessa obra, o homem decide começar a procurar por informações das outras pessoas que apareciam na fita para saber se todas estavam bem, e principalmente se elas tinham conhecimento sobre estarem no filme. E após muito tempo procurando, o cara consegue o contato de James, o cara da fita Stormstalkers, e pergunta se ele conhecia a Jay e Alex. Só que o rapaz conta que apenas conhecia a Alex, pois nunca tinha ouvido falar de um Jay, e não tinha nenhum amigo com esse nome. E aí o Daniel pede para se encontrarem para mostrar o restante da fita. Ele manda diversos e-mails pro James, provando que estava falando a verdade. Vai dar ruim. Afinal de contas, ligar para um completo desconhecido do nada, falando sobre uma fita macabra, onde os dois aparecem sem nunca terem se visto na vida real, é meio difícil de acreditar. Bom galera, ou o Daniel é meio burro, ou ele é completamente inocente. Isso porque, se o careca queria conseguir contato com as pessoas da fita para conseguir mais pessoas que pudessem lhe ajudar a descobrir o que estava acontecendo, o melhor jeito de fazer isso era ligando para elas, e pedindo um e-mail para enviar o vídeo, ou pelo menos as partes em que elas apareciam, porque ligar para completos estranhos tentando marcar um encontro pessoalmente é muito esquisito. E as pessoas poderiam ficar alarmadas achando que o Daniel era algum tipo de traficante de órgãos, sequestrador ou um assassino. Outra tática que poderia dar certo também é baixar o arquivo da fita para ter uma cópia e depois levar essas gravações para a justiça, alegando que estavam usando a sua imagem sem consentimento. E já que Daniel não era uma pessoa pública, as autoridades teriam que fazer uma investigação a fundo para acharem os responsáveis por essa filmagem, como aquele site que ele comentou. Em seguida, ele deveria ligar para o tal departamento de Dark Bluff para perguntar sobre o ocorrido, já que ele nem sabe se o desaparecimento de Léo Cole é real, ou apenas mais uma invenção daquela fita. E por isso que informação nesse momento é a coisa mais importante, galera. E como estamos na era da tecnologia, Daniel poderia publicar sua história e as fitas no Reddit, 4chan, Twitter, sim, ele pode usar, ou no Instagram, e pedir ajuda das pessoas para investigar essa história bizarra. Assim, ele teria muito mais ajuda, de pessoas talvez mais experientes que ele no assunto. E eu tenho certeza que, como a internet é curiosa e adora um mistério, ele teria uma legião de pessoas trabalhando
Rapaziada, mano, tem fórum de teorias que a rapaziada se junta lá e faz uma caralhada de coisa, mano. Maconha. Para ajudá-la a descobrir tudo, o que facilitaria aí muito a sua vida. Além de, claro, ter mais chances de encontrar todas as pessoas que aparecem naquela fita e saber se elas estavam bem. Depois de muitos e-mails trocados e de James ter certeza que Daniel não queria colocá-la em uma banheira com gelo, os três marcam um encontro para poder averiguar essas fitas juntos. E enquanto assistiam, James e Alex ficam completamente chocados sem entender o que estava acontecendo. E aí, Daniel tenta explicar tudo o que sabia sobre o desaparecimento de Léo Cole, sobre o caso bizarro desse oficial realmente ter sumido após ir investigar uma casa demolida, que reapareceu intacta apenas um ano depois da sua Ela destruição. tá no filme de que terror. ocorreu porque naquele lugar uma garotinha chamada Megan finalizou toda a sua família, e a fita que sumiu com o policial é a mesma onde os três apareciam. Mas James fala que se isso tudo fosse verdade, iria aparecer em algum jornal ou algo do tipo. Só que Daniel fala que provavelmente alguém estava tentando encobrir alguma coisa macabra, pois aparentemente essa filmagem feita pela bodycam de Cole foi vazada por um dos seus colegas de trabalho sem a permissão do departamento. E o careca avisa que queria ir até Maryland para checar essa história e descobrir o que estava acontecendo. Nesse momento, Alex começa a pensar que Daniel é louco, ou que estava tentando enganar ele e seu amigo para conseguir alguma coisa. Por isso, Alex se recusa a participar dessa idiotice. James até tenta convencer seu amigo a ficar para descobrirem o que estava acontecendo, mas como Alex estava realmente achando isso tudo muito estranho, ele vai embora sem olhar para trás. E como James não queria sair sozinho numa viagem com um completo estranho, ele também pulou fora da missão. 2 dias depois desse encontro, Daniel estava arrumando suas coisas para partir em direção a Maryland, pois não iria conseguir descansar sem saber a verdade por trás daquela fita, pois essa foi a coisa mais estranha que já aconteceu na sua vida. Porém, quando estava acreditando que teria que fazer tudo sozinho, o careca recebe uma ligação de James, dizendo que assistiu a fita dezenas de vezes, e precisava encontrar respostas de como ele foi parar naquela fita maldita, mas ele conta que seu amigo Alex definitivamente não iria participar dessa aventura. Com isso, os dois combinam de se encontrar, pois Daniel já tinha alugado um hotel em Maryland para ficar até descobrirem alguma coisa. Então, na manhã seguinte, James vai até a casa de Daniel e pergunta se ele realmente iria filmar isso tudo. Então, o careca fala que queria documentar aquele processo todo, senão ninguém iria acreditar nele. Com isso, ele deixa seu novo amigo entrar na sua casa, enquanto se fuder, tá se unir aí. pergunta onde eles iriam ficar É o que- encontrar as respostas. É o que eu E aí, teria Daniel feito, avisa meus que a amigos. cidade onde tudo começou era bem rural e não tinha nenhum hotel, mas achou uma moça disposta a alugar uma cabana onde aparentemente outra família foi finalizada da mesma forma que era, a família de Megan. E Daniel achava que isso tudo estava conectado, por isso alugou o local para passar um tempo. E apesar de achar isso bizarro, o rapaz acaba aceitando, porque queria descobrir o que estava por trás dessa fita. Vai Depois de mamar. uma longa viagem, eles finalmente se aproximam de Dark Bluff, e no caminho os dois encontram uma moça que sabia um pouco sobre a cidade e o incidente que ocorreu com a Megan, provando que de fato aquela fita continha uma certa verdade sobre o mundo real. A mulher também conta que aquela cidade era muito estranha, pois sempre ficava cercada por uma névoa bizarra que aparecia do nada, além dos moradores esquisitos que ficavam nas redondezas. Oba. Ok, sempre uma boa ideia passar a noite em lugares onde várias pessoas morreram, né? Mas deixando a ironia de lado, de fato, James e Alex têm um ponto muito importante nisso tudo. Não dá pra saber da veracidade daquela fita, Mas porra, meu irmão. e nem acreditar nas informações que Daniel está passando. Mas pra que que... Ah, é? Porque hoje em dia, se é possível fazer o Renato, o Júlio e o Serjão criarem a melhor forma Tá, mas isso aí não é hoje. Não é hoje, isso aí não é hoje. de Minecraft juntos, através da inteligência artificial, fora a evolução bizarra que o CGI está tendo hoje em dia, podendo criar coisas extremamente realistas e até simular pessoas com uma quantidade de detalhes assustadores, é bem possível forjar algo como aquilo, galera. Então não podemos confiar muito na existência real dessa fita. E não se esqueçam que o deepfake do Tom Cruise, aquele bem realista, foi feito há 3 anos atrás. E é claro que para fazer algo assim seria necessário uma quantidade gigante de imagens. Fora que se esse incidente estivesse mesmo sendo encoberto pelo governo de Dark Bluff, ou até mesmo pelo governo dos Estados Unidos, que nem já ocorreu algumas vezes, de acordo com teorias, que dizem que os Estados Unidos têm uma divisão responsável por cuidar unicamente e exclusivamente de assuntos paranormais ou extraterrestres, e também, em teoria, essa divisão ficaria na famosa Área 51. Se for esse o caso, os dois poderiam estar indo em direção a uma armadilha mortal, fora o fato de que talvez estejam lidando com algo sobrenatural ou demoníaco. Portanto, seria muito importante se preparar bem para essa viagem, levando kits de primeiros socorros e aproveitando que eles estão nos Estados Unidos para conseguir algum armamento que pudéssemos usar para nos defender caso houvesse algum problema. Quanto à parte sobrenatural, é impossível não ver uma cidade cercada por uma névoa misteriosa e não se lembrar de Silent Hill, né, galera? E como esse mundo é praticamente a nossa realidade, e que o jogo original tem quase 26 anos desde o seu lançamento, faz total sentido que o Daniel e o James ligassem uma coisa na outra, e ficassem no mínimo preocupados. E levando em conta que estamos indo atrás de algo sobrenatural, e vimos as gravações de Léo Cole, sabemos que podemos acabar enfrentando fantasmas. Também deveríamos levar algumas coisas que pudessem nos ajudar a derrotá-los, ou ao menos nos proteger deles, para não cometer o mesmo erro que o Cole, e ir despreparado e acabar sendo finalizado. Portanto, seria interessante levar o básico, que é de fácil acesso e também não é tão caro, como facas, ferraduras ou objetos de ferro e aço, pois eles são vistos como protetores contra entidades malignas de culturas mais antigas, como a europeia. E claro, o mais óbvio, que é o sal grosso, para fazer círculos de proteção, que é o que tem origem
Sal grosso é só pra botar na carne, boy. Várias culturas e religiões, sendo o mais conhecido método de proteção contra fantasmas. E a água benta, que é conhecida como uma das formas mais eficientes de espantar ou ferir demônios. Isso pode não ser o suficiente para te manter vivo, mas definitivamente aumenta suas chances de sobrevivência. E numa situação dessas, qualquer preparo é útil. Com essas informações, a dupla segue caminho até perceberem uma névoa densa surgindo do nada na frente deles. E por isso, os dois percebem que estavam se aproximando de Dark Bluff. Logo eles chegam até a cabana que Daniel alugou e começam a arrumar as coisas para ficar ali um tempo. Até que James nota que naquele lugar não tinha sinal de telefone, mas o careca avisa que tinha um hotspot que funcionava no meio da floresta, e que logo passaria a senha para o amigo. Em seguida, James pede para que ele lhe conte a verdade de tudo que aconteceu naquela cabana, para saber com quem estava lidando. Então, seu colega fala que alguns anos atrás, mais especificamente em 1996, uma idosa chamada Rose cuidava das crianças de Dark Bluff naquela cabana, pois possuía uma espécie de creche local. Porém, um dia ela Mas a simplesmente Nossa fechou Senhora todas não ia as ajudar portas e assim, né, janelas fi? e quebrou um tubo do aquecedor, liberando o monóxido de carbono Tem que lembrar pela que casa, é- finalizando todas as crianças sufocadas. Em seguida, ela foi até o lado de fora, onde deu É um mergulho filme. permanente na piscina que tinha ali perto. Porém, a mulher tinha deixado uma carta, dizendo que só fez isso porque assistiu uma fita, e que depois de vê-la, vozes ensurdecedoras lhe forçaram a fazer aquilo. E Daniel a achava mesma que Lore. poderia encontrar aquela A fita mesma na Lore cabana. sempre. Mais tarde, a dupla vai atrás de informações interrogando várias pessoas na cidade, e descobrem que antes de finalizar sua família, Megan colocou uma música vintage para tocar enquanto fazia isso. Outros contavam que ela tentou esconder os corpos nos armários da casa, mas muitos não faziam ideia do motivo dela cometer esse crime, nem da existência de uma fita maligna, ou do desaparecimento de Léo Cole, com exceção de uma idosa que conhecia o casal, mas achava que o policial tinha fugido com uma amante. Porém, ela passou o número da esposa de Cole, Safado. já que poderiam ter mais informações com ela. E quando estavam prestes a desistir, eles conhecem um rapaz que sabia sobre a fita, pois quando tinha 10 anos ele tinha uma babá que lhe contava sobre uma fita maligna, que aparecia em casas aleatórias em Dark Bluff, Oxi. e que ela gerava uma vontade incontrolável de assisti-la, e que se você assistisse estaria morto de qualquer forma, pois aquela fita libertava uma entidade maligna. Além disso, se você se visse na fita, quer dizer que você já estava morto. Bom, esse plano é o mais burro que eu já vi. Isso porque aparentemente eles estão atrás da fita original para poderem assisti-la, mas já ficou bem claro através de tudo que eles já ouviram até aqui, que isso é uma péssima ideia. Primeiro, porque a fita pode aparecer em lugares aleatórios da cidade, e parece que isso também acontece em períodos totalmente aleatórios, já que uma vez ela apareceu em 1996, e depois só foi aparecer de novo entre 2015 e 2016. Portanto, o esforço que esses caras teriam que fazer para encontrar esse negócio é descomunal. E Realmente? Como é que é? Porra, a fita vai estar dentro de uma casa. Que casa? Como é que acha? isso pra quê? Já que segundo todo mundo Só vai que morrer? eles encontraram, eles seriam finalizados no final. Já que todos que assistem o vídeo original batem as botas. E é surpreendente que eles tenham conseguido assistir Como derrotar? É só saquetar e parar de procurar a porra da fita, velho. as filmagens Os caras estão procurando a morte nesse. e ficaram bem. Isso mostra que realmente não é igual ao que acontece em VHS viral, por exemplo, em que alguém transmite as fitas para as televisões do mundo todo, e qualquer um que veja o vídeo por qualquer que seja o meio ou a forma, acaba sendo finalizado. Então por que eles querem ver a fita original só para bater as botas? Eles Isso são não faz sentido malucos. nenhum. Além disso, galera, pelo que deu pra ver até agora, provavelmente o departamento de Dark Bluff está abafando o caso para impedir que as pessoas curiosas como o James e o Daniel saiam procurando essa fita e acabem batendo as botas, já que aparentemente essa fita macabra assombra a cidade há décadas, já que um dos seus avistamentos foi em 1996. Então tá na cara que o governo deve estar ciente do caso e fazendo de tudo para que ninguém mais vá atrás dessas filmagens macabras. Mas se vamos realmente fazer isso, temos que levar equipamentos que nos permitam comunicar-se com os supostos espíritos que estão na cabana, ou até na própria fita. Então era uma boa arrumar alguns equipamentos essenciais para caçar fantasmas, como a famosa Spirit Box, que nos permite entender o que os espíritos estão falando, e também um detector de campo eletromagnético, que de acordo com os especialistas na área, é capaz de identificar a presença de espíritos através de uma energia magnética que eles geram, e uma câmera com visão térmica, pois dizem que quando os fantasmas aparecem, eles mudam a temperatura ao seu redor, deixando ela mais fria. Isso Sim. tudo com certeza vai ajudar os dois a se comunicarem com as pessoas que essa fita ceifou, e quem sabe convencer os fantasmas a não Tem finalizarem que também levar um tabaleiro Ouija. na investigação, se ele entrar em contato com a esposa do policial, Daniel liga para Nancy Cole, perguntando sobre seu marido desaparecido. Mas assim que ouve sobre o assunto, a mulher desliga imediatamente. Porém, quando achavam que a investigação estava indo para um beco sem saída, eles recebem uma mensagem de Por que a Nancy mulher? pedindo para se encontrarem em um local isolado, pois não podia falar sobre isso no telefone. Sem Oxe. pensar duas vezes, a dupla vai se encontrar com ela. Mas Sei lá, cara, é não. elas deveriam ir embora, pois quando seu marido desapareceu, ninguém lhe contou nada, e ela tinha certeza que algo muito errado estava acontecendo por debaixo dos panos. A Área 51 não Embora contou não para
pra ela, saiam não. dali antes que seja tarde demais, e pede que não entre em contato com ela novamente. Isso tudo deixa James muito assustado. Então ele fala que se até a esposa do desaparecido estava apavorada com alguma coisa, os dois também tinham que ficar espertos. Mas Daniel acha que isso tudo é só drama e bobagem, e não quer desistir da sua busca. Claro, com certeza. Uma fogueira para falar do quão estranho toda aquela experiência era. Não, é besteira. Conhecer melhor seu parceiro, perguntando o que ele fazia da vida. Besteira, e James mano. estudava engenharia, mas que não tinha namorada, pois preferia uma vida de solteiro. E aí, Daniel conta que o motivo de ter ficado mais intrigado com aquela fita é porque ele realmente tinha uma esposa chamada Kate e uma filha chamada Sarah. Só que o casamento dele não estava indo muito bem, e no momento sua mulher estava longe dele. E por isso, o cara queria saber do máximo de coisas possíveis sobre aquela gravação, pois tinha medo de algo acontecer com a sua família. Além disso, o careca revela que sempre quis trabalhar com documentários, e por isso tinha levado a câmera, já que essa pode ser a sua oportunidade de realmente ingressar na área. Depois dessa conversa, Daniel fala que iria dormir, só que James avisa que iria ficar mais um pouco ali para terminar a sua bebida. O problema é que o rapaz acaba apagando ali mesmo, e acorda de madrugada pegando a câmera que seu amigo tinha esquecido, e voltando para a cabana. Só que no meio do caminho ele começa a escutar alguma coisa se mexendo na floresta, e Daniel chama seu nome entre as árvores, mas quando vai se aproximar, alguém grita e parte para cima do cara. Com os barulhos, o verdadeiro Daniel acorda e corre até o local para procurar seu amigo. Tomara que o plot dessa merda seja bom, viu, bicho? Que rolê da porra! Não poderia sair dali, enquanto batia na porta em sua frente. Rolê Até que da o corvo bate no vidro, bexiga. acordando James do seu transe. Assustado, Daniel leva o cara para dormir, e no dia seguinte pergunta ao seu colega o que tinha acontecido. Mas James não fazia ideia do que Não sei. responder, e apenas conta que quando era criança, tinha ataques de sonambulismo, e andava por aí à noite, tendo até se perdido em uma floresta uma vez quando possuía 10 anos. Caralho. Só que o mais estranho é que ele não tinha essas crises de sonambulismo há quase 20 anos, e como se não fosse o suficiente, James ainda perdeu seus óculos nessa brincadeira. Desconfiado de toda essa história e querendo ajudar o seu amigo a encontrar seus óculos, Daniel vai até o andar de baixo ver o que tinha dentro daquela porta que James estava batendo. Mas ali dentro não tinha nada, com exceção de uma árvore de Natal embaixo de um plástico que assusta o cara, mas ele não encontra nenhum óculos ali. Bom, definitivamente, a Nancy não tem um senso de autopreservação muito bom, já que ela realmente decidiu encontrar dois desconhecidos sozinha no meio de uma floresta. Se isso aqui fosse na vida real, galera, essa moça teria acordado em uma banheira de gelo sem um O cara tá correndo atrás do Satanás, bicho. Falou, pessoal. É óbvio que tem algo muito perigoso acontecendo nesse O local. povo contando já que- deu informações para ela Mó do lenda. próprio marido. Parece que de fato só ficamos sabendo de tudo isso por um vazamento, pois mesmo as pessoas que estão na cidade onde tudo aconteceu não fazem ideia da real situação. Por isso os caras deveriam parar e pensar um pouco, porque se o governo do local e o departamento de polícia estão escondendo toda essa história a 7 chaves, talvez eles tenham vazado a fita de propósito para atrair curiosos como o Daniel até a cidade, o que faz sentido, levando em consideração que quem vazou a fita foi um dos membros do departamento. E aí, sabendo que poderiam ser alvos de uma conspiração, os caras deveriam aproveitar as filmagens e o fato de eles saberem que tem algo de errado e terem as imagens da fita e voltar pra casa enquanto estão no lucro. E eu tenho que falar que o James tá na competição de zero senso de preservação igual a Nancy, porque depois que você escuta um barulho no mato, só pode ser duas coisas, e nenhuma delas quer conversar com você pra você ficar perguntando se tem alguém ali. A primeira seria algum animal selvagem andando pelo lugar, como um urso negro. Porra. E a segunda coisa é pior que o urso, é um humano com más intenções. E aí é F, né, galera? É por esse motivo que andar armado resolveria a maioria das situações. O som de uma arma engatilhando vale mais do que 1000 quem está aí. E eu garanto pra vocês que se for um humano, o cara pensaria duas vezes antes de ir pra cima após ouvir o clique de uma Glock engatilhando. Além disso, pessoal, é impressionante como o Daniel consegue ser idiota. Pelo visto, não é só cabelo que falta pra esse maluco, inteligência também. Já que ele estava gravando tudo e tinha uma câmera em mãos que ele poderia checar as filmagens para ver o que realmente tinha acontecido com o James. Pois se esse fato estranho não assustasse o cara, pelo menos o James, que parece ser um pouco mais são, definitivamente iria encerrar aquela viagem macabra por ali mesmo. Principalmente porque em alguns frames, quando a câmera buga, podemos ver uma figura humana escondida embaixo do plástico, que pode ser o espírito de alguém que morreu na cabana, tornando tudo ainda mais perigoso. Fora que, pelo que deu pra perceber, a entidade que eles estão enfrentando tem a capacidade de assumir a forma ou imitar a voz das suas vítimas, assim como a criatura que atraiu o Daniel para a floresta na fita Speak No Evil. Sim. E podemos supor que é a mesma criatura que agora está caçando o Daniel na vida real. Então, essa seria a hora perfeita para conseguir uma arma, como eu tinha falado, porque aparentemente essa criatura tem uma presença física. Isso é um filme, são Daniel parou 3. ela se movendo na mata. Então é possível que consigamos feri-la de alguma forma, até mesmo com munições de sal, por exemplo. Sem encontrar nada de relevante, o cara começa a Pô, procurar mas tem os que saber óculos na fazer, floresta. né? Porém, no meio do caminho, ele recebe uma ligação da sua esposa Kate, avisando Aí que teria Sam que está saber voltando para o pai. fazer. Mas ao invés de aproveitar essa chance Porra para da dar uma desculpa e munição. voltar para casa, Daniel fala que iria vê-la depois, já que estava em uma viagem de trabalho, mostrando que a obsessão do cara chega a ser maior que o amor por seus familiares. O cara até Mais mente. tarde, Daniel consegue o número de Steven Ritz, que era o prefeito de Dark Bluff na época que Mega
finalizou sua família. E assim que o velho atende, Daniel pergunta sobre a fita e o desaparecimento de Léo Cole, contando que por alguma razão ele estava presente naquelas filmagens macabras. Mas assim como todo mundo naquela cidade, ele também fala que não sabe de nada e desliga pedindo que não ligassem mais. Percebendo que adquirir informações seria muito mais difícil do que pensavam, após terminar o dia de viagem, os dois vão dormir frustrados, até que ambos acordam durante a noite com um helicóptero sobrevoando a cidade, procurando por alguém ou alguma coisa. Ignorando esse fato estranho, eles voltam para a cama, até que Daniel acorda novamente com alguém tocando piano na casa. Intrigado com isso, o careca vai até lá ver quem era, e encontra James em um aparente estado sonâmbulo tocando piano. Mas quando começa a gritar o nome do cara, o verdadeiro James aparece nas suas costas. É, o mímico! E pedindo para o seu amigo deixar as maluquices para quando o sol nascer. Fudeu. O que estava acontecendo, Desapareceu? Daniel espera seu colega voltar para dormir, para conversar com os espíritos, dizendo que não queria incomodar ou desrespeitar ninguém, apenas encontrar respostas para suas perguntas. Até que do nada, um brinquedo aparece no meio da sala e começa a ir de um lado para o outro, enquanto o careca seguia o movimento, até que uma figura sombria surge assustando o cara. Só que antes de algo ruim acontecer, James aparece pedindo que ele vá dormir logo. O cara fica desaparecendo, fresco. E quando ele olha em volta novamente, o careca percebe que aquela coisa sumiu. Na manhã seguinte, Daniel fica com a melodia que aquela criatura estava tocando na cabeça. E analisando as filmagens de Léo Cole, ele percebe que a criatura estava tocando a mesma música que o policial tocou no teclado da casa da Megan. E também teoriza de que aquela figura nas sombras era o espírito de Rosie. Porém, ele ainda não sabia qual era a conexão entre os dois casos. Fora que durante a noite, o cara sentiu uma mão gelada percorrendo seu rosto. E estava começando a ficar realmente assustado com tudo isso. Só que mesmo com toda essa bizarrice, Daniel não desiste. E decide levar James numa viagem até o local onde a casa de Megan reapareceu da última vez, para averiguar o que tinha lá, além de tentar achar qualquer evidência que provasse a presença de Léo Cole no local. Mas os dois não encontram absolutamente nada ali, apenas um terreno baldio. Então, James sugere que talvez a casa só aparecesse à noite, pois foi quando o policial foi até ali, e ambos concordam que a prefeitura deve ter demolido a casa para ocultar as evidências do que realmente aconteceu ali. Porém, não entendiam o porquê não fizeram o mesmo com a cabana onde eles estavam, pois a demolição aconteceu apenas um dia depois do crime. Porém, enquanto procuravam qualquer coisa que pudesse ajudá-los em sua busca, James novamente tem uma perda súbita de consciência e começa a olhar para uma árvore dizendo que eles não podiam sair dali. Porém, quando o careca se aproxima, o cara volta a si, pedindo para ir embora daquele lugar o mais rápido possível. Ah, tá assombrando bem ele, né? É o sonâmbulo. O governo e a polícia estavam conspirando com uma espécie de seita ou entidade maligna. Daniel está se expondo demais, já que a todo momento ele fala para as pessoas da tal fita macabra e da verdade oculta por trás dos crimes estranhos que aconteceram na cidade. E digamos que contar que estava atrás daquela fita para alguém que já foi prefeito desse lugar amaldiçoado é muito perigoso, pois ele pode acabar sendo preso pelas autoridades ou até assassinado. Assim como aconteceu, por exemplo, no filme Frogman, onde algumas pessoas da cidade faziam parte de uma seita que adorava a criatura, e um dos policiais locais literalmente ameaçou levar os jovens presos se eles não saíssem dali. Isso somado ao fato de que tinha um helicóptero sobrevoando justamente o local onde os dois estavam, sendo que não tinha motivo nenhum para isso, já que era um local completamente afastado da cidade. E isso pode ser um indício de que talvez estejam procurando pelos rapazes. Então essa seria a hora perfeita para irem embora dali. Além disso, é impressionante como todo mundo aqui esquece que tem uma câmera gravando tudo. Se o Daniel estava com medo do seu amigo não acreditar nele, e vendo que ambos estavam correndo perigo, o cabeça de maçaneta poderia mostrar as filmagens para seu colega, e mostrar toda a bizarrice que estava acontecendo ali. Principalmente porque nesse ponto, já deu pra perceber que realmente tinha algo muito estranho acontecendo naquela cabana. Você acha? Você acha? É não, pô, tem não. Que James e Daniel desenvolvessem um código entre si. Tem não, tem não. Que a criatura enganasse eles e os finalizasse. Pelo menos eu tô vendo não, eu. Na porta dos quartos, e ao redor da cama onde dormiam, para evitar que alguma entidade se aproximasse deles à noite, enquanto dormiam. Pois como o Daniel disse antes, ele sentia uma mão gelada no seu rosto, e é nítido que o James está possuído por alguma entidade. Então eles precisavam de qualquer artifício que mantivesse esse espírito longe deles. E levar o James até um padre para ele ser utilizado também não seria uma má ideia. Será que vocês vão lá naquele padre lá do primeiro coisa? Muito melhor prevenir do que remediar, né, galera? Voltando para a cabana, Daniel faz algumas anotações. Faz umas conexãozinhas assim, né? Fita, e descobre que houve pelo menos 8 deles que aconteceram naquela cidade ao longo dos anos, começando de 1980 até 2016. E se ligarem todos os pontos um ao outro, os eventos formam aquele mesmo símbolo bizarro que estava na fita em que James apareceu, a Storm Stalkers. Além disso, o que ficava no centro daquele símbolo estranho era nada menos que o cemitério da cidade de Dark Bluff, mas ambos ainda não entendiam como essas coisas se conectavam, até que pesquisando sobre, eles descobriram que alguém ou
alguma coisa estava retirando os corpos das pessoas finalizadas das suas covas. E isso faz Daniel ter uma pequena noção de tudo o que estava acontecendo. Aparentemente, a fita era apenas um meio de finalizar as famílias e levar elas para o cemitério, onde alguma coisa rouba os corpos das vítimas finalizadas pela fita, para fazer algo que ainda era desconhecido. Ao ouvir isso, James também fala que as mesmas pessoas que faziam isso também podiam estar querendo atrair curiosos como eles dois, deixando Daniel sem palavras. Porém, mesmo com essa quantidade de informação, Daniel dirige até o cemitério, pedindo que seu amigo entrasse com ele ali para investigarem. Mas James se recusa a arriscar tanto, deixando seu colega extremamente irritado. Sem ter escolha, Daniel ativa o modo de vai e entra mamar. no cemitério sozinho. Vai E depois de muito tempo andando entre as mamar. lápides e procurando por covas que foram violadas, o cara não encontra nada e começa a ficar assustado, querendo voltar logo para o seu carro. Só que quando ele pensa em fazer isso, o careca percebe que tinha se perdido ali dentro. Por isso ele fica vagando perdido até que começa a ouvir sons vindo dos arredores. Assustado, ele tenta fugir e no caminho acaba encontrando uma cabana abandonada. E como se não fosse suficiente os sustos que ele levou naquela noite, ele decide entrar para ver se encontrava alguma pista. Porém lá dentro não tinha nada além de lixo e mofo. Mesmo assim, o Daniel continua explorando atrás de qualquer coisa que ajudasse em sua investigação, indo até o porão da casa, onde seu telefone começa a tocar misteriosamente com uma ligação de James, que pergunta com uma voz distorcida se Daniel conseguiria encontrá-los. Nesse momento, o homem ouve passos vindo do andar de cima e vê cartazes desaparecidos dele e de James em uma das portas, como se fosse um último aviso do que iria acontecer se os dois ficassem na cidade. E quando parecia que não podia piorar, um cultista surge caçando o careca, que consegue por muito pouco fugir e voltar para o carro. Mas o homem não conta nada disso ao seu parceiro. Chegando em casa, Daniel fala que só tinham mais 24 horas naquela cabana, então ele tinha mais um único dia para Vai dar obter certinho, respostas, e esperava que logo tudo começasse a se conectar, pois já estava completamente apavorado. São e os não inimigos da conseguia comunicação. ter respostas. Ok, isso já está virando uma loucura, porque o Daniel sabe que tem alguma criatura ou grupo de pessoas perigosas que usa a fita para finalizar os outros e levar seus corpos para o cemitério, onde são desenterrados por algum propósito desconhecido. E mesmo assim ele vai até o local de noite, onde era óbvio que ele poderia acabar se perdendo, sem nem conseguir enxergar um palmo na sua frente e desarmado. Nesse ponto, se esse cara fosse finalizado, seria 100% culpa dele, já que bastava ele esperar amanhecer para conseguir explorar melhor o local, conseguindo enxergar as covas para procurar Mas é porque é pistas, burro e derrotando principalmente ver se alguma filmes. pessoa ou criatura estava se aproximando dele nas sombras. Como se não fosse suficiente, ele ainda entrou naquela casa sem saber se tinha algo morando ali dentro. Então o cabeça de ovo podia ter sido pego desprevenido e finalizado ali mesmo. Além disso, galera, James teria ficado mais seguro se fosse com o Daniel do que dentro do carro sozinho, pois se alguma criatura tentasse atacá-lo ali, as chances dele conseguir fugir eram poucas e não teria ninguém para ajudá-lo a escapar. Sendo que cuidando da Ele é retaguarda burro um do derrotando outro, pênis. lá ele, as chances dele sobreviverem eram bem maiores. E o Daniel também deveria ser mais sincero com seu amigo, mostrando filmagens do que aconteceu pra ele e saindo daquela cabana o mais rápido possível, pois dentro do carro, o careca pergunta se seu amigo tinha ligado pra ele, mas James revela que nem tinha trazido seu celular. Aí é Ligado pica. para o Daniel, fez isso usando o telefone que ficou na cabana, e voltar pra lá seria praticamente pedir para ser finalizado. E com todas as provas que a dupla já tem em vídeo, eles poderiam facilmente publicar isso na web e expor as bizarrices que acontecem Ninguém vai acreditar mesmo. Dark Bluff, chamando a atenção das autoridades competentes que poderiam de fato investigar a cidade e o seu governo para descobrir o que estava Vai acontecendo. sim, vai porque sim. sozinhos, o máximo que eles vão conseguir é bater as botas. Durante a madrugada daquela mesma noite, Daniel acorda com Amei, não é um amigo dele não. sons estranhos do lado de fora da cabana. Então ele começa a gritar pelo seu amigo James, mas não recebe nenhuma resposta. E como estava tão concentrado naquilo, ele nem sequer percebe a figura macabra se esgueirando atrás dele. Curioso com a origem desse som, Daniel pega sua câmera e sai para explorar a noite, encontrando um rastro do que parecia ser água que ele suspeita ser da piscina. O que era muito estranho, já que ninguém enchia ela há décadas por causa do acidente. Então ele segue o rastro até a piscina, É sangue, né? mostrando que realmente tinha água no local. E quando foi checar se talvez o James tivesse caído ali em mais um ataque de sonambulismo, alguma coisa dá uma pancada na careca dele, fazendo o cara cair na água. E enquanto tentava sair dali, ele vê uma figura macabra lhe encarando. Quando finalmente consegue sair da água, aquela entidade se arrasta para fora. Oxi! E Daniel estava naquela maldita fita. Só que quando a criatura iria finalizá-lo, James aparece perguntando qual a razão de toda aquela barulheira e de seu colega estar encharcado. Sem querer contar a verdade para não assustar o cara, Daniel mente que estava tudo bem. E como só queria dormir, James aceita aquela resposta. Cara, que agonia da porra, véi. Já vi um nevoeiro sim, mano. O final daquela porra é muito embaçado. Só que no dia seguinte, depois do careca colocar um sino no caminho da piscina até a cabana para ouvir caso algo tentasse se Caralho, filha da James bate de puta. frente com
com Daniel, gritando com o cara por estarem ali há 4 dias sem terem uma resposta, e por ele estar enfiando os dois em situações cada vez mais perigosas, sem ter ideia do que realmente estava fazendo. E aí Daniel finalmente se abre com seu colega contando toda a verdade, o que só deixa o rapaz ainda mais nervoso. Então, James pede um tempo para pensar e respirar, pegando seu carro e dirigindo para longe dali. O problema é que mais tarde, o homem percebe que tinha esquecido seu celular no carro do amigo, e não tinha como se comunicar com ninguém, e nem mesmo sair dali, pois o James levou o carro. Somente à noite, o seu colega volta para a cabana, e ambos discutem novamente. Como não, como não? Como não, nem peça. Como não? Se aquela noite não achasse nada, ele concorda em desistir da caçada e ir para sua casa. Só que mais tarde, Daniel acorda com o som do sino do lado de fora, e dessa vez ele faz questão de acordar seu amigo, antes que as coisas fiquem estranhas para provar que não estava ficando louco. Porém, quando tenta acender algumas das luzes da casa, os dois percebem que estavam sem eletricidade. Juntos, eles começam a procurar pelo invasor, até que escutam alguém do lado de fora. Com isso, Daniel abre a porta, encontrando um policial do lado de fora, repetindo várias vezes: aqui é o departamento de polícia de Dark Bluff. Tem alguém aí dentro? Tá, porra! Mas quando Daniel sai para falar com o oficial, ele se transforma em uma criatura horrenda e ataca o careca, que pula para trás tentando desviar. E quando ele olha novamente, a fera sumiu. Bom, essa última situação poderia facilmente virar um daqueles vídeos de por que os homens vivem menos, já que tem tanta coisa que esses caras fizeram de errado que eu estou começando a achar que eles bater as botas. Eles queriam morrer. A porta da frente não estava trancada, mesmo durante Era certeza que eles queriam morrer. Que de fato ela tem presença física, já que esbarrou no sino. E como aquele policial estava parecendo muito estranho desde o início, falando como um zumbi, o melhor a se fazer era trancar todas as portas e usar os móveis para barricá-las, e encontrar algo que pudesse ser usado como arma, que nem uma faca de cozinha, por exemplo. Em seguida, se fechar em um dos quartos e dormir juntos até o amanhecer para protegerem um ao outro. Lá ele 1000 vezes. Além disso, o Daniel poderia ter espalhado outros sinos ou qualquer coisa que fizesse barulho, porque se eles não vão nem trancar as portas, era melhor saber de onde essas criaturas estavam vindo. E galera, eu tenho certeza que aquele policial era o Leo Cole, que foi finalizado dentro da casa. Eu também acho. Ele fica repetindo a mesma frase que o oficial Cole disse antes de entrar na casa de Megan. E eu acho que todo mundo que é finalizado pelas criaturas ou pela fita tem os seus corpos roubados para serem transformados em monstros, que vão participar de filmes bizarros para dar origem a uma nova gravação. Se isso for verdade, cada um dos monstros que vimos até aqui eram apenas uma pessoa normal que foi forçada a virar uma criatura horrenda. Cansado de toda essa maluquice, James dá um checkmate em seu colega, pedindo que ele arrume suas coisas se não quiser ser deixado para trás, pois James não ligava mais para a fita ou para o filme, pois preferia continuar vivo. E aí, sem ter escolhas, Daniel acaba aceitando mesmo que contra sua vontade, e por isso ele fica o caminho inteiro irritado. Porém, durante a viagem, James percebe que seria perigoso dirigir sem os seus óculos, e pede para Daniel seguir o caminho de volta para casa para evitar acidentes. Só que durante a viagem, James acaba adormecendo, e sem pensar duas vezes, o careca desvia o curso do carro para a direção onde a casa de Megan ficava, e quando deu 3 da manhã, ele sai do carro levando as chaves, e quando James percebe o que aconteceu, ele parte para cima do maluco sem pensar duas vezes, e pega as chaves do seu carro de volta. Só que durante a briga, os dois notam que a casa realmente tinha aparecido no local, ficando com completo choque ao notar isso. Nesse momento, James pede pela última vez para irem embora, mas Daniel ignora o pedido do amigo, e sai rondando a casa. Vai embora, pô, espera teu amigo não, deixa ele morrer. Vai de cabeça sem pensar duas vezes, mas percebe que a situação era mais séria do que ele pensava. Quando a porta atrás dele se fecha, deixando o cara trancado ali dentro. E lascou. aí esse careca até tenta dar uma disfarçada, gritando para os espíritos que não queria incomodar, apenas pegar a fita e ir embora sem problemas. Mas enquanto ele andava pela casa, o coitado ouve Leo Cole gritando e segue os sons, mas percebe que tinha entrado no mesmo loop que o policial antes de desaparecer. Quando nota isso, o homem tenta correr e gritar por ajuda, mas sempre que tentava sair, a porta levava ele de volta ao centro da casa, até que ele vê uma figura macabra ali olhando do canto da porta e tenta correr novamente para o quarto, e nota que na porta tinham diversos cartazes desaparecidos. Assustado, ele abre a porta para fugir, mas encontra o corpo de Leo Cole no chão, mostrando que provavelmente aquela casa vive fora do tempo e espaço, dando para várias Caralho! bizarrices da fita realmente acontecer. Foda. Então ele nota uma criatura bizarra vindo em sua direção e tenta fugir de novo, voltando para o centro da casa, onde o rapaz vê James subindo uma das escadas. Ele tenta seguir o cara pedindo ajuda, mas o vê andando de uma forma horripilante até dentro do quarto, mostrando que ele estava sendo controlado por algo. E quando vai checar, o homem vê duas criaturas lhe cercando no corredor, então ele entra em um dos quartos encontrando mais cartazes de desaparecido, e tenta fugir por uma das portas. Já era. Indo parar na casa de Brandon, o garotinho da primeira fita macabra, e vemos o destino do garoto, que foi transformado em um palhaço bizarro que vagava procurando sua falecida mãe. Vendo que não tinha saída, Daniel começa a entrar em pânico até que sua câmera começa a falhar.
Toda de volta na mesma casa, né? Revelando outra criatura presa com ele no quarto. Com medo, o homem tenta se esconder embaixo da cama para sobreviver, mas algo invisível entra no quarto, dizendo que conseguiu ouvir o cara respirando. Com isso, o homem sai correndo, desviando das entidades indo em direção à fita macabra, e quando finalmente consegue pegá-la, o homem pula pela janela conseguindo sair da casa, mesmo que completamente ferido. Mas quando achava que ia ficar bem, ele vê sua filha Sarah se movendo no mato, e vê a menina se transformando em uma criatura bizarra que o finaliza ali mesmo, deixando a fita jogada no local da sua morte. Mais tarde, as filmagens foram encontradas e levadas para as famílias do Daniel e do James. Só que ao consultarem as autoridades, descobriram algo bizarro, pois a cabana onde os dois passaram seus últimos 4 dias de vida foi demolida 23 anos antes das filmagens acontecerem. Se há uma conexão entre esse caso e o desaparecimento de Léo Cole, ainda não dá pra saber, e essa filmagem ainda permanece um mistério. E agora nós iremos ver o último azarado. Nesse sentido, né? Tipo, cara, como é que os caras acham a porra de uma câmera que os caras estão dentro de um bagulho lá que foi demolido há 23 anos? I te know now. Que encontrou as fitas. Esse coitado vai ter um destino pior do que a morte. Isso porque Dennis Rosen desapareceu enquanto gravava um vídeo de exploração urbana em Dark Bluff, Maryland, uma cidade que as autoridades descobriram ser abandonada durante suas buscas por Dennis. No local, os policiais encontraram a câmera do cara, que gravou as imagens que vamos ver a seguir. Então, voltamos no tempo. Qual policial que acharam, um youtuber que explora lugares abandonados como escolas, hospitais e construções que deixaram de ser usadas há muito tempo. Porém, enquanto navegava pela internet, ele encontrou 2 filmes, The Fear Footage, uma fita que conta sobre Léo Cole. Em sequência, veio The Fear Footage 2, Curse of the Tape, que contava a história de Daniel. E pesquisando sobre esses casos, Dennis descobriu que ambas as histórias aconteceram em Maryland, que coincidentemente era o estado onde ele morava. E o motivo de Dennis ficar tão interessado nessa lenda é que o rapaz não sabia se era real ou falso. É a terceira então, ele queria investigar para chegar o cara fazendo a terceira pois fita. Mesmo isso acontecendo no mesmo estado que ele vivia. Inteligente. Ele nunca ouviu falar dessas bizarrices todas. Bom, galera, esse cara definitivamente não sabe muito bem o que ele está fazendo. Isso porque ele está se envolvendo com vários perigos diferentes, mas não está se preparando corretamente para nenhum deles. Vamos começar pelo fato de que ele vai fazer uma exploração urbana em uma cidade praticamente ou totalmente abandonada. Só nessa questão já temos pelo menos uma dezena de preocupações, com as quais precisamos lidar. Eu não tô preocupado não. Porque a maioria das casas abandonados já não tem mais a manutenção necessária há várias décadas, ou até mais do que isso, gerando a possibilidade de um colapso estrutural a qualquer momento, por conta das estruturas deterioradas. O que pode fazer pedaços do teto caírem em sua cabeça, o chão desabar embaixo dos seus pés, ou até mesmo a construção inteira cair enquanto você está lá dentro. Como se não fosse suficiente, em construções antigas você ainda tem... Não, cara, isso aí é claramente... chumbo nas construções isso aí é muito... atrás. Mas você consegue enxergar isso. Ainda existem mofos tóxicos, que podem ter se alojado na construção, animais selvagens e insetos perigosos que amam lugares úmidos e escuros para se esconder, principalmente as aranhas venenosas. Tem risco de ferimento com metais enferrujados ou pedaços de vidro jogados no chão, e buracos no chão ou postos de elevador desativados, que podem ser invisíveis na escuridão até que seja muito tarde para você desviar. E eu falo isso por experiência própria, galera. Eu já entrei em alguns lugares esquisitos quando praticava parkour, e qualquer erro pode ser fatal. Fora que mesmo que se você sobreviver a tudo isso, mas ficar ferido, a dificuldade de pedir socorro numa terra tão isolada é gigantesca. Então ninguém vai vir te ajudar antes de você bater as botas. Sem contar que se tiver alguém por perto, ele pode ser um caracudo que vai te finalizar para vender suas coisas e comprar um negocinho. Portanto, é necessário levar algumas coisas para poder aumentar as suas chances de sair vivo desses locais, como lanternas de mão e de cabeça, principalmente as de cabeça. O cara vai no foda-se, né? Por caso de você precisar escalar ou se defender de alguém ou algum bicho. Máscaras de respiração para não se contaminar com poeira ou mofo, e também luvas e calçados resistentes, para evitar pegar aquele tétanozinho gostoso, ou uma infecção em um ferimento aberto. Além de uma mochila pequena com suprimentos e pelo menos um kit de primeiros socorros, óculos de proteção e algumas cordas, caso as escadas estejam inutilizáveis, e você tenha que descer em algum lugar. Além disso, galera, também é indispensável levar um parceiro para te ajudar em todos os momentos, e te dar cobertura caso alguma coisa aconteça. Ir sozinho para esse lugar é uma loucura sem limites, sem contar que o cara vai te ajudar a carregar todas essas tralhas. E como podemos ver, parece que as fitas realmente viraram filmes por aqui, e já que o Dennis queria tanto assim descobrir a verdade por trás delas, ao invés de se arriscar tanto indo para essa tal cidade, era melhor só tentar contato com as famílias de Daniel e James para checar se as histórias eram verídicas, e se alguém realmente sumiu. Isso já seria uma confirmação grande o suficiente para quem sabe impedir esse bobão de ir até lá. Fora que no segundo
do filme, ele viu que as histórias são usadas para atrair pessoas até a cidade e criar monstros grotescos. Fora o poder bizarro desse lugar assombrado de recriar edifícios destruídos, como se nunca tivessem sido tocados, praticamente como se fosse de outra dimensão. Então, se o youtuber for ficar em algum hotel ou uma casa próxima da região, ele deveria pesquisar bem a história do local, para não cair em nenhuma armadilha fantasmagórica, ou evitar hotéis, casas e pousadas, e apenas dormir em seu carro. Porque se algo desse errado à noite, era só ir para o banco da frente e dirigir para longe dali. Determinado a chegar ao fundo dessa história, ele arruma suas coisas e pega a estrada no dia seguinte para ir em direção a Dark Bluff, explicando que se de fato essas filmagens fossem reais, ele queria saber por que os casos não eram mais conhecidos, levando em consideração que são histórias muito bizarras. E se tudo fosse falso, o rapaz queria entrevistar as pessoas daquela cidade, para saber como elas se sentiam em relação a todas aquelas histórias. Depois de uma longa viagem, o youtuber começa a se aproximar de Dark Bluff, encontrando toda aquela neblina, e dizendo que até agora tudo que viu nas filmagens sobre a cidade ser cercada de uma neblina misteriosa e intensa eram reais. Então, após mais alguns quilômetros, Dennis se depara com a placa lhe dando boas-vindas a Dark Bluff, ficando extremamente feliz por ter chegado bem no seu destino. Ele vai mamar! Ele conta que quando era criança viu um fantasma em sua casa perto do armário, que era uma mulher estranha vestindo um vestido preto. Porém, ninguém acreditou nele, e por isso Dennis se tornou fissurado em explorar o sobrenatural para provar a todos que fantasmas realmente existem. E por isso, quando ouviu falar da filmagem, ele precisava ir até lá para dar uma olhada. Após dirigir muito, Dennis finalmente chega no que seria a primeira casa em Dark Bluff. O problema é que ela parecia ter sido abandonada há décadas, estando completamente destruída e caindo aos pedaços literalmente. Mas aqui o homem encontra uma única coisa que se destacava dos escombros, um brinquedo de ursinho movido a pilhas, que estranhamente ainda funcionava. E como um bom tio, ele decide levar esse troço para sua sobrinha. Seguindo o caminho, o cara também encontra alguns caixões. Eu não falei nada, eu não falei nada, pois. Como se as pessoas enterrassem os corpos ali mesmo, o que parecia bem bizarro. Longe dali, o homem encontrou mais uma casa abandonada. Só que o estranho dessa era que ela estava mobiliada e novinha em folha, com a torneira ligada, desenhos jogados na mesa e comida fresca ali perto. E aí, o Dennis até fala que as pessoas daquela casa parecem ter saído correndo de alguma coisa, abandonando tudo para trás, e fica se perguntando o que pode ter causado tudo isso. Depois de dirigir mais um pouco, Dennis encontra mais uma casa novinha em folha. Cara, meteu depois. Ele entregou pra sobrinha dele. Ali, ele decide invadir para dar uma olhadinha, encontrando brinquedos espalhados pelo chão e um chuveiro ligado, como se a pessoa que estivesse tomando banho simplesmente estava com tanta pressa para fugir com a sua família, que deixou tudo exatamente como estava e foi embora sem levar nada. Ou será que ela desapareceu? No mínimo, isso é muito bizarro. Assustado, o homem vai embora daquela casa, e dirigindo por todo o território de Dark Bluff, ele encontra um cemitério que parecia ser o local onde Daniel se perdeu no Fear Footage 2. E após dar uma boa olhada no lugar, Dennis percebe que realmente não tinha nada de interessante para mostrar aos seus seguidores no vídeo. Ok, é impressionante como ninguém nesses 3 filmes consegue simplesmente checar as filmagens que gravaram. Isso porque desde que Dennis chegou na cidade, a sua câmera está tendo falhas absurdas e interferência nas imagens, o que pode significar presença paranormal nos arredores. Porque como eu já falei várias vezes aqui, galera, os estudiosos da área paranormal afirmam que fantasmas emitem ou manipulam campos eletromagnéticos, que podem causar interferência em aparelhos eletrônicos, como câmeras e gravadores, causando distorções inexplicáveis no dispositivo. Tanto que um dos equipamentos necessários que o deles deveria ter trazido para sua exploração era um detector de eletromagnetismo para conseguir evitar ou encontrar os fantasmas que viu nas 2 outras fitas. Outra teoria bem interessante, galera, é que entidades sobrenaturais precisam de algum tipo de energia para se manifestarem, e os aparelhos eletrônicos podem ser uma fonte fácil e acessível para eles. Segundo os estudiosos da área, isso explica o porquê de baterias ou aparelhos falharem na presença de atividade paranormal. Então seria bem legal levar umas baterias extras para a câmera e para a lanterna, para complementar o kit que montamos anteriormente. Se bem que o senso de autopreservação desse maluco é o mesmo do Léo Cole na primeira fita. É burrice, ele entra nessa casa abandonada e que nitidamente pode desmoronar a qualquer momento, como se ele estivesse entrando na casa da sua mãe. Boy. E ainda por cima, ele nem repara ou acha estranho o fato de ter um brinquedo eletrônico novinho e funcionar num local que parece estar abandonado há pelo menos algumas décadas, indicando que talvez ainda tenham moradores ali. E mesmo sabendo disso tudo, o Dennis vê uma casa completamente imobiliada e com nítidos sinais de que alguém morava ali, e invade o local mesmo assim, sendo esse um ótimo jeito de ganhar um belo tiro na cara. A sorte dele é que o lugar também está abandonado, e se eu encontro esse tanto de casas vazias, eu ficaria bem preocupado. No mínimo, eu pensaria que aconteceu algum evento apocalíptico por ali enquanto eu estava dirigindo, e esse evento forçou os moradores a fugir dali. Mas o que motivou porque isso tá tudo ainda destruído. É um mistério.
mas já devia ser o suficiente para o Dennis sair daquela cidade o mais rápido possível. Mas ele nem parece preocupado com essa questão. Frustrado em não ter encontrado uma única alma viva e sem qualquer respostas para suas perguntas, Dennis decide entrar no seu carro e dar meia volta, falando para seus seguidores que tinha um plano B para o vídeo não ficar muito chato, que era explorar uma serralheria abandonada que ficava perto daquele local. O problema é que quando chega na borda da cidade, o youtuber se depara com placas dizendo que aquele era o fim da estrada, o que era muito estranho, pois o rapaz tinha certeza que aquele era o local de onde ele veio. Só que até aí, o Dennis acha que apenas tinha se confundido, até que ele vira para trás e percebe que a estrada por onde ele veio tinha simplesmente desaparecido, e no lugar dela foi gerada uma imagem espelhada da paisagem em sua frente, como se Dark Bluff estivesse viva e mudando a todo momento. Assustado, ele pega seu celular e liga para seu amigo Chris, tentando pedir ajuda, mas não demora muito para o sinal de telefone ser cortado, deixando o Dennis sem qualquer forma de se comunicar com o mundo exterior. E isso faz o youtuber entrar em pânico, até que ele nota uma estradinha do outro lado da floresta e decide ir até lá para ver se conseguia alguma ajuda ou via algum carro passando que pudesse lhe dar uma carona. Porém, ao chegar ali, Dennis nota algo muito errado, pois ele estava na estrada que dava para a cabana onde o Daniel e o James ficaram em The Fear Footage 2. Mas o medo é tanto que ele mal tem tempo de pensar sobre isso. Ele entra na cabana procurando por qualquer pessoa que pudesse ajudá-lo, mas novamente não encontra ninguém. E quando volta ao lado de fora para ir até o seu carro, o homem se assusta ao perceber que seu veículo tinha desaparecido, e tudo que tinha naquela estrada era um monte de pássaros mortos. Isso faz o Dennis entrar em choque. Então ele se senta no chão, dizendo que tudo isso não poderia estar acontecendo, já que era impossível essa situação ser real, sem ter outra opção. Ai, filho de rapariga, vai de novo, pô! Percebe já tinha anoitecido, e logo ele nota que a situação estava prestes a ficar muito pior. Isso porque mais à frente, Dennis encontra a placa que dava boas-vindas à cidade, e fica feliz em pensar que estava perto de sair dali. Mas tudo muda quando o homem vê marcas de sangue espalhadas pela placa e pelos arredores, e seguindo o rastro, ele encontra o uniforme de Leo Cole jogado na estrada. Bom, galera, aí, a cidade está aí viva tá e se mudando perdendo sua já, estrutura meu a filho. todo momento, podendo manipular a realidade dentro dela para prender as pessoas que vão até lá. Ou seja, mesmo se o Dennis conseguir ir até a estrada por onde ele chegou, a cidade pode simplesmente criar um contorno que vai fazer o cara voltar ao ponto de partida, tornando impossível uma fuga de carro. Portanto, agora o Dennis está preso ali dentro, pois nem mesmo o GPS consegue identificar o local e nem uma rota de saída. Então, o Dennis tinha duas opções antes de sair do carro: ficar no carro antes dele sumir, é claro, e tentar chamar ajuda, e quem sabe dormir ali esperando que a cidade mude novamente alguma hora, abrindo vai de novo, fazer outro caminho. vai de Então, novo. explorar o local em busca de ajuda e uma forma de sair da cidade. Mas se ele optar por sair do carro, é óbvio que a cidade vai mudar de novo e tirar o veículo dele, galera. Isso porque esse lugar está vivo e vai fazer de tudo para prender o cara lá dentro. Então não é difícil prever que o veículo vai sumir. Fora que, como eu mencionei antes, entidades paranormais têm a capacidade de interferir em aparelhos eletrônicos. Então podemos presumir que a cidade cortou o sinal de telefone com o mundo exterior. Mas ela só fez isso quando o Dennis ligou para o seu amigo, indicando que ela não é onisciente, e sim está apenas observando o cara o tempo todo, como se tivesse olhos em todo o território da cidade. Isso pode ser uma informação útil, pois se fizermos algo muito inesperado, pode ser que ela não tenha tempo de reagir. Porém, agora que está desabrigado e sem um veículo para fugir, Dennis tem que tomar muito cuidado para não se perder na floresta e acabar vivendo um bruxo de Blair da vida. Fora que ele literalmente passou pela entrada do local onde o Daniel e o James ficaram na segunda fita. Isso por si só já deveria alertar o Dennis do que estava por vir, porque já sabemos que aquela cabana foi demolida. Então a cidade estava fazendo novamente aquela coisa de ficar indo e voltando no tempo, ou quem sabe alterando dimensões. E é exatamente por isso que ele não deveria ter ido Esse sozinho. maluco parece o Porque Bruno agora, Bolsonaro. se a entidade demoníaca pular no pescoço dele, não tem ninguém para ajudá-lo, como era o caso de Daniel e James, por exemplo. Fora que agora, o Dennis precisa O outro manter filho a do calma Bolsonaro, e mano. pensar com cautela, porque qualquer erro pode custar a vida dele. Como, por exemplo, o fato do cara ter gritado quando viu sangue na placa da cidade. Porque esse berro poderia facilmente chamar a atenção de uma criatura que fez aquilo. Era outro, mas esqueci o nome. Com medo de ser o próximo a ser Renan. abatido, Dennis continua sua caminhada até que encontra uma espécie de pousada na beira da estrada. Lá ele tenta conseguir ajuda gritando por socorro, mas como todos nós já esperávamos, não tinha ninguém na casa. Frustrado, o homem invade procurando por recursos e encontra um moletom para se proteger do frio. Bebe uma água depois de horas caminhando e também encontra uma lanterna para ajudá-lo a enxergar no escuro. Procurando por mais pistas do que estava acontecendo e alguém que pudesse lhe ajudar, o youtuber vê que em um dos quartos eram exatamente 3 horas da manhã, e vasculhando os armários dos quartos, ele encontra um toca-fitas e duas fitas datadas de outubro de 1990, onde ele escuta uma garota gravando uma espécie de diário em um áudio e falando sobre como seu irmão estava estranho desde que encontrou uma fita bizarra no celeiro da família e não parava de assisti-la todos os dias. Nesse momento, ouvimos o tal irmão entrando no quarto e atirando na garota a sangue frio. Isso assusta Dennis, que decide sair dali o mais rápido possível, mas assim que pisa do lado de fora da pousada, ele ouve trovões mesmo sem uma única nuvem no céu e começa a ouvir passos correndo ao seu redor. Com isso, o cara grita perguntando quem se escondia na escuridão e recebe risadas macabras de crianças vindo de todas as direções.
horas. Com medo, ele volta para a pousada, sentando no sofá até a noite passar, e acaba pegando no sono. Mais tarde, ele acorda com pancadas fortes vindas do lado de fora, e decide ir checar o que estava acontecendo. E aí, mesmo perguntando quem era o responsável por isso, o youtuber não recebe nenhuma resposta, e segue o som até o celeiro que ficava perto da pousada. E aí ele encontra um cara batendo sua cabeça contra a parede. E quando Dennis pergunta o que estava acontecendo, o homem fala que ficou triste, pois finalizou a sua mãe, pai, irmã e a si mesmo. Então a criatura se revela como um zumbi com a cabeça estourada e começa a perseguir o youtuber, que consegue por sorte voltar para a pousada e trancar a porta, onde ele fica escondido até o amanhecer, ainda tentando acreditar que tudo aquilo era real. Ao amanhecer, Dennis sai da casa e percebe que toda a bizarrice daquela cidade realmente sumia durante o dia, se tornando mais forte às 3 da manhã. Então o homem vai novamente até a estrada e se senta no chão na esperança de que uma hora alguma pessoa passasse por ali e o resgatasse. Porém, do nada, o cara percebe uma coisa que não estava ali antes: uma barraca que tinha algumas roupas dentro, além de um peixe morto e um livro que explica mais ou menos o que estava acontecendo. Pois esse livro de ocultismo falava sobre uma tal barreira antiga, que após ser conjurada cercava o local com uma névoa densa, e as pessoas que passavam por ele jamais conseguiriam sair vivas. O livro também fala que as portas desse local se movimentavam para frente e para trás no tempo e espaço, e que quem morre ali é despertado pelo sobrenatural e retorna dos mortos, e também avisa que existem seres vestindo mantos pretos, que são chamados de observadores, e que eles são discípulos desse reino macabro, responsáveis por reunir os corpos do cemitério para orações e oferendas ao maligno. Além disso, também é dito que objetos desse mundo macabro, como utensílios, móveis, etc., podem cruzar por acidente para o mundo material, onde possuem uma pessoa e depois desaparecem, podendo ser essa a origem da fita macabra. Porém, o próprio livro diz que não existem muitas informações sobre esse outro mundo, fora as que ele relatou. Ok, agora que já estamos por dentro de alguns dos perigos de Dark Bluff, é importantíssimo que consigamos formas de nos defender, se é que alguma delas vai funcionar. Mas é aquele ditado: tá no inferno, abraça o capeta. E digamos que isso traduz bem a situação do coitado do Dennis. Afinal, isso aqui tá mais para o inferno do que a terra em si. Aparentemente, todos os itens que ficam dentro das casas são reais e funcionam perfeitamente bem, como a lanterna e os mantimentos, pois o cara achou uma garrafa d'água dentro da pousada inteira. E levando em conta que não sabemos até quando vamos ficar presos nessa cidade, mantimentos são extremamente importantes para não morrermos de fome e nem ficarmos sem energia enquanto fugimos ou lutamos com as entidades que vivem aqui. Portanto, seria essencial encontrar uma mochila e encher ela de garrafas d'água e comidas enlatadas, que demoram mais para estragar. Assim, tudo que teríamos que fazer durante a noite era achar uma casa com lareira, onde podemos fazer fogo para esquentar a comida, ou até mesmo fazer uma fogueira. Como se o Satanás não viesse atrás, viu? A partir das 3 horas da manhã. É como se o Satanás não viesse. Caminhar a noite inteira sem nada de ruim acontecer. E tirando a cidade ficar mudando de lugar, o Dennis não sofreu nenhum ataque. Então o melhor a se fazer também seria inverter o sono e dormir no final da tarde até as 3 horas da manhã, que é o período em que temos que ficar mais atentos e descansados para lutar por nossas vidas. Porém, galera, isso tudo não teria acontecido se Dennis fosse menos burro e tivesse se preparado melhor para essa aventura. Se bem que burrice não tem cura, né? Só que ele mesmo disse que não sabia se os filmes eram reais, e nas filmagens ele viu diversas criaturas macabras e cultistas satânicos. Então por que diabos ele não levou uma arma de fogo? Porque ele é o burro. Tentaram combater os espíritos. Ele é jumento. Ele fez em Deadstream, onde ele também foi até um local assombrado, onde ficou preso com diversas entidades macabras e só sobreviveu porque se preparou bem para enfrentá-las. E como nosso amigo aqui está desarmado, é melhor ele usar a luz do dia para invadir as casas e procurar por armas de fogo que ainda funcionassem. Afinal, isso aqui é os Estados Unidos. Eu tenho certeza que deve ter pelo menos um revólver embaixo de algum travesseiro nesse lugar. Se ele achar uma padaria ali, então, eu garanto que ele vai ter bastante armas. E como eu já disse antes, o Dennis tem um dos piores sensos de autopreservação que eu já vi até hoje. É youtuber, né? Que tinham entidades rondando a YouTube casa burro. E risadas macabras das crianças. Então por que ele decidiu sair de novo para checar um som do lado de fora, ao invés de ficar seguro dentro da casa em posição fetal? Mas com a aparição desse garoto com a cabeça estourada que parecia muito um instalador de The Last of Us, podemos atestar com toda certeza que as pessoas mortas pela fita realmente viram monstros macabros. Podemos atestar que ele é burro. Dennis começa a pensar que quem deixou aqueles pertences ali com certeza voltaria para buscá-los. Porém, o que o youtuber não contava era que essa pessoa só iria aparecer ali após o anoitecer, pois quando a noite cai, o rapaz ouve barulhos de passos vindos dos arredores, até que Alex sai da mata apontando uma arma para o Dennis, perguntando o que o cara estava fazendo naquele lugar maldito. Só que o rapaz conta que tinha se perdido e só queria sair dali, mas o Alex avisa que isso era impossível, já que aquela cidade era como uma outra dimensão, e ele tinha entrado na cidade para procurar por seu amigo James, que desapareceu há muito tempo. E desde
Desde então, já fazia uma semana que o homem estava preso lá dentro. Então Alex fala que só tinha uma saída e aconselha o Dennis a fazer o mesmo que ele. Em seguida, o jovem se finaliza, deixando o youtuber apavorado. Com medo de ficar sozinho no meio da floresta, Dennis sai correndo procurando uma saída. O cara tava procurando um amigo. Em balanço, e o garotinho conta que uma fita macabra aparece de tempos em tempos, ceifando várias vidas. E que a única forma de acabar com a maldição feita por ela era retirando a fita do local onde ela pertencia desde o início. Sem entender muito, Dennis tenta conversar com o menino para saber mais. Só que a criança simplesmente desaparece, deixando um bilhete que dizia o seguinte: se você aparece na fita, você está morto e não pode sair. O que de certa forma deixa o youtuber aliviado, pois ele não estava nas filmagens, ainda. Seguindo o caminho, o rapaz percebe algo bizarro, que a cidade jogou ele de volta ao ponto de partida na barraca. E como o homem já não tinha mais energia para andar, ele decide pegar a arma de Alex para se defender e entrar na barraca para se abrigar até a noite passar. Porém, como sempre, assim que as 3 horas da matina chegam e Dennis já está quase apagando de cansaço, ele ouve um bebê chorando do lado de fora e uma mulher gritando que queria seu bebê. Assustado, o cara pede para ela ir embora, mas a moça grita e parte para cima da barraca, recebendo um tiro para ficar esperta. Tá, porra! Tá, porra! Cara! Percebe que errou feio, pois ainda conseguiu ouvir a entidade correndo ao seu redor. Cara, seria massa sua mulher mesmo pedindo ajuda, hein? Ele foi lá e deu um tiro. Tá! A mulher, ai, mas me matou. Com medo, Dennis atira mais uma vez, tentando espantar o monstro, mas acaba gastando sua última munição. E ao perceber que ele estava indefeso, é pra ver o celular dela, mano. Não deu certo online, não. Corre para longe dali, conseguindo sobreviver a mais uma noite naquele lugar macabro. Ao amanhecer, o homem encontra um riacho e aproveita para beber uma água. E enquanto estava andando pelas até eu bebi aqui. Vê um helicóptero sobrevoando o local, que provavelmente era o mesmo que Daniel e James viram em sua segunda noite em Dark Bluff. E como já era de se esperar, o helicóptero não ouve os gritos de socorro dele. Bom, aparentemente, desde que o Dennis sobreviva às noites, ele ficará seguro. Então, realmente temos que focar todos os nossos esforços em conseguir ver o sol raiar. Parece o filme de Until Dawn. Esse cara tem a capacidade de sobrevivência de uma ameba. E eu sei que é um pouco repetitivo falar tantas vezes, pessoal. Mas cada vez esse cara me impressiona mais com quão estúpido ele pode ser. Esse homem é a definição da seleção natural de Darwin. Porque mesmo sabendo que as entidades saem à noite e estando desarmado, ele fica ali esperando o dono da barraca voltar até anoitecer. Sendo que nem sabíamos se essa pessoa era amigável, pois ela poderia ter enlouquecido por conta das coisas bizarras que acontecem na cidade. Tanto que foi exatamente o que ocorreu. Não satisfeito, ele ainda gasta as munições da única arma que ele tem no nada e joga a arma fora ao invés de guardá-la, para tentar cara é diferenciado, filho. Uma casa, ou até mesmo no corpo do Alex. Ele é diferenciado, mano. Aparecer na sua linha de visão e no máximo dar um tiro de advertência, porque nessa dimensão parece que as feras têm sim presença física e podem ser feridas. Portanto, armas são extremamente úteis aqui. Fora que ele nem parou para conferir quantas munições ainda tinham no pente. E galera, a entidade não sabia que o homem estava na barraca, já que tinha um corpo ali perto dele. Portanto, é bem possível que isso alertou. a pessoa que tinha acampado ali já tinha batido as botas, ou ela foi até ali para pegar o corpo de Alex e transformá-lo em uma das criaturas. Mesmo assim, aquele animal começa a gritar de dentro da barraca, ao invés de ficar quieto e esperar a criatura ir embora. E se o que a criança disse for verdade, e levando em conta que não vimos Dennis em nenhuma das fitas macabras, podemos supor que ele consiga sim sair dali. Portanto, sobreviver até achar essa tal saída é fundamental. E digamos que apesar da desidratação diminuir nossas chances, beber a água de um riacho sem ferver a água para purificá-la também pode fazer a mesma coisa, porque ele pode acabar contraindo uma doença devido às bactérias, patógenos e outros micro-organismos que tem pato na água que a gente bebe. Era só tentar encontrar uma panela e fazer uma fogueira improvisada para ferver a água. Além, é claro, de pegar uma garrafa para carregar a água com ele. E galera, se essa fita e a cidade de Dark Bluff são de outra dimensão, talvez aquele Daniel e o Cole que vimos bater as botas e todas as outras pessoas que foram finalizadas na fita não tem essa destreza toda, então, desde que elas não entrem na cidade, provavelmente todas ficarão seguras. Mas quem entra aqui já está condenado de qualquer forma, pois como todas as entidades disseram até aqui e nas fitas anteriores, ninguém que entra pode sair. A cada hora que passava, o terror aumentava no coração do Dennis, porque ele sabia exatamente o que acontecia quando escurecia, e ele mesmo disse que não estava em condições de sobreviver mais uma noite naquela cidade macabra. Porém, mesmo contra sua vontade, a noite chega, e enquanto ele andava pela estrada ainda procurando uma saída, um homem se depara com um pequeno pacote de evidências policiais em sua frente, e abrindo ele, o cara encontra nada menos que os óculos que James perdeu em sua jornada. Nesse momento, uma porta tá dentro do hangar, com alguém batendo do outro lado, e por curiosidade, ao invés de sair correndo, Dennis decide abri-la para ver o que tinha do
outro lado. Só que imediatamente essa curiosidade vira pavor ao perceber que ele estava na casa de Megan. Assustado, ele tenta encontrar uma forma de sair. Já era, filho. Já era, perseguido filho. pela entidade da floresta. Enquanto corria pela casa, Dennis conseguiu ouvir Aí você já mamou já. James. E também escuta uma criatura horrenda dizendo que ele não poderia sair. Porém, a cidade decide poupar o cara mais uma vez, abrindo uma porta que o leva de volta à estrada da cidade. Sem outra opção, Dennis volta a andar até amanhecer, implorando para que qualquer um que visse aquela fita não tentasse chegar a Dark Bluff, pois todas as histórias e filmes sobre aquele lugar Era eram verdade. reais. Ai, que Ao fuder. invés de topar com monstros, Dennis se vê frente a frente com Daniel, que ainda estava vivo, após o ataque que ele sofreu da entidade, após pegar a fita e fugir da casa de Megan. E o nosso cabeça de maçaneta favorito conta que estava procurando uma ponte vermelha e pergunta se Dennis tinha visto uma, pois ele tinha encontrado um jornal mais cedo que falava sobre uma mulher que jogou seu bebê da ponte em 1980 e depois bateu as botas por vontade própria. Isso fez Daniel pensar que ela foi a pessoa que assistiu a fita na década de 80. Além disso, o homem tinha encontrado uma garotinha vagando na floresta há alguns dias, e a menina lhe contou que a ponte vermelha ligava os dois mundos como uma passagem. Então, vendo que o youtuber estava é a confuso, saída. Daniel explica que Dark Bluff ligava o mundo material com uma dimensão demoníaca, e pede que seu novo colega fique atento aos sons de sinos. Isso é foda pra caralho. Mas que se pelo menos as pessoas do lado de fora encontrassem a câmera de Dennis, talvez isso tudo acabasse de vez. E aí, sem ter muita escolha, Dennis continua seguindo seu novo amigo, até que ambos encontram a tal ponte. E sem pensar duas vezes, Daniel segue um buraco na cerca, se esgueirando por um caminho na floresta, mas o youtuber fica com medo e demora a descer, se perdendo do careca. Porém, como ele não queria ficar ali sozinho, Dennis tenta encontrar o cara de novo no meio da floresta, mas tudo que ele vê são cartazes de desaparecido em sua frente. Do Daniel, do James, do Cole e finalmente um cartaz de si mesmo. Mas dessa vez embaixo, as autoridades tomaram providências, ordenando que ninguém tente procurar o youtuber por conta própria. Depois desse acontecimento bizarro, Daniel surge do nada repetindo a mesma frase: "Eu me separei do James naquela casa." E aí vários passos começam a surgir em volta dos dois, até que um som muito alto assusta o Dennis, que perde a atenção e nem percebe quando o Daniel desaparece. Totalmente porra! o homem tenta fugir enquanto é perseguido por Daniel. Nessa altura já se transformou em mais um dos monstros de Dark Bluff, até que o youtuber consegue chegar até uma casa, onde ele se esconde na tentativa de sobreviver mais uma noite. Bom, levando em conta o fato de que vimos o destino terrível que Daniel teve no passado, e o fato de que a cidade pode replicar pessoas e locais, além de transformar as pessoas que morrem ali em monstros, Dennis deveria tomar o máximo de cuidado. Também deu a saída, né? Pois aquele pode muito bem não ser o Daniel, e sim mais uma cópia da cidade. Mas ele deu a saída. Os outros dois filmes deveria saber disso, pessoal. Parece que esse cara sofre de amnésia. Mas se o Daniel está falando a verdade sobre uma possível saída, vale a pena checar. Só que o rapaz não deveria ter seguido esse careca pro meio do mato, de onde ele acabou de sair e passar um perrengue, né? Ao invés disso, seria melhor ele pedir a ajuda do Daniel, contando que sabia como quebrar a maldição da fita, e mostrar as gravações do que aconteceu com o Alex, pois juntos, eles teriam mais chances de encontrar a fita, e cobrirem a retaguarda um do outro, lá ele, para evitar que alguma criatura se aproxime das sombras. Fora que se aquele for o verdadeiro Daniel que só ficou preso na cidade depois da segunda fita, quer dizer que ele conseguiu sobreviver por meses ali dentro, e deve conseguir nos ensinar bastante coisa sobre como funciona Dark Bluff. Além disso, pessoal, pelo que parece, a cidade só consegue spawnar e controlar uma entidade por vez, já que nunca tem mais de uma em cena, e aparentemente elas aparecem em locais onde houveram assassinatos envolvendo a fita. Então, se esse youtuber tivesse estudado o local, é bem possível que ele conseguisse evitar as áreas em que isso aconteceu para continuar vivo e diminuir o contato com as entidades de Dark Bluff. Mas agora já era tarde, pois tanto ele quanto nós sabemos que se você vê um cartaz seu desaparecido, é porque já não tem mais como sobreviver. Fora que com mais esse desaparecimento em Dark Bluff, a polícia deveria cercar logo essa área, fechar as estradas que dão para esse local, impedindo que os turistas e os curiosos entrem na cidade, protegendo ela mais ou menos como fazem com a Área 51 com os soldados na fronteira, e estudar esse portal interdimensional que fica ali com a ajuda dos cientistas, montando bases ao redor da cidade, tipo como foi feito nas backrooms, porque imagina se essas criaturas demoníacas conseguissem cruzar para o nosso mundo. Aí os guardas já estariam ali para fuzilar qualquer coisa que saísse daquele portal, e quem sabe conseguir fechar ele um dia. Enquanto estava ali dentro, torcendo para as feras não conseguirem encontrá-los, Dennis ouve uma televisão da sala ligando, o que era estranho, pois toda a cidade de Dark Bluff não tinha eletricidade. Mas quando se aproxima, o homem percebe que ali estava a filmagem responsável por toda aquela maluquice, a Fear Footage. E se lembrando do que aquela criança lhe disse, Dennis retira a fita dali, dizendo que essa deve ser a casa onde essa coisa apareceu pela primeira vez. Porém, quando ele achava que tudo tinha acabado, o homem
fi. Daniel Vai aparecer de Satanás aí. Pois se ele pegasse a fita, aquelas coisas iam tirá-lo da cidade macabra. O youtuber até tenta procurar uma saída, mas ele encontra uma criatura que parece ser amigável. Palhaço? E ela avisa que Dennis não devia ter atravessado aquela ponte, pois agora eles sabem que o cara estava naquele mundo. Nesse momento, o cara nota que era a hora do capiroto, exatas 3 da manhã. E sabendo que o bicho ia pegar, ele tenta fugir para salvar a sua vida. Mas o coitado percebe que estava sendo seguido por um dos cultistas, os discípulos do mal. Assustado, o youtuber foge até que percebe onde estava, no cemitério de Dark Bluff. E depois de percorrer uma distância absurda, ele tropeça caindo de frente àquela casa que o Daniel encontrou e perdeu a fita. Porém, sem tempo para pensar, Dennis decide entrar ali para se proteger. Só que pouco tempo depois, mais uma daquelas criaturas aparece, dizendo que era o coveiro que morava naquela casa, até encontrar a fita macabra em seu porão, e revela que foi ele quem assistiu pela primeira vez em 79, dando início à maldição na cidade de Dark Bluff. E aí, Dennis pergunta o que era aquele lugar, e a criatura responde que o homem só saberia se desaparecesse como todos os outros. Então o coveiro ataca o rapaz, que consegue desviar sendo teletransportado para o que parecia ser a sua casa, onde podia até ouvir a voz da sua mãe lhe chamando para o jantar. Porém, quando o cara ia baixar sua guarda, mais uma entidade surge para persegui-lo, e ao tentar escapar por uma porta, Dennis é teleportado de volta à pousada. Porém, dessa vez tinha uma criatura se rastejando pelas trevas, fazendo o cara fechar a porta e desejar estar em qualquer outro lugar que não fosse aquela casa. Só que Dark Bluff não é tão boazinha, e além da câmera dele começar a falhar, outra entidade gigante aparece para finalizar o cara. Só que quando ele fecha a porta... Esse cara é muito cagado, bicho. E fica completamente sem entender o que estava acontecendo. Com medo, ele continua procurando uma saída, até que houve aquele brinquedo de ursinho que achou mais cedo tocando na escadaria. E depois de desligá-lo para conseguir ouvir os arredores, uma criança demoníaca aparece segurando o brinquedo, o que assusta o youtuber, meu Deus, saindo para o lado de fora e sendo transportado de volta à casa do coveiro. Já sem esperanças de sobreviver, Dennis vai até o sótão e se tranca torcendo para nenhuma criatura encontrar. Ele tá com esperança sim. Você espera. O rapaz ouve a voz do Alex o chamando e dizendo que achou uma saída da floresta. Mas quando o cara vai checar, não é ele, né? Descobre que o Alex já tinha se transformado em outra coisa, então ele tenta fugir de todas as formas, até que se lembra do que o coveiro disse sobre a fita estar no porão. O cara vai até o andar de baixo para procurá-la, encontrando a fita em um dos cantos da casa e encerrando o ciclo. Então ele sai da casa correndo, achando que tudo tinha acabado, mas percebe que ele estava sendo perseguido por cultistas que tentaram atirar nele várias vezes. Mas Dennis consegue fugir para a estrada, onde infelizmente é atropelado por um carro. Logo, os 3 amigos que estavam lá dentro saem para checar o que tinha acontecido, e esses caras são o Jay, o James e o Alex. E quando o James tenta ligar para as autoridades, eita porra! E fechando o ciclo de vez. Tá porra! O de Dennis não foi em vão, já que após encontrarem as gravações dele, caralho, as rotas que entravam e saíam de Dark Bluff, e excluíram a cidade dos mapas para que ninguém nunca mais fosse até lá. Todos os 268 moradores de Dark Bluff foram considerados desaparecidos, e as autoridades pedem que ninguém que tenha informações entre em contato, para evitar que essa história se espalhe e mais um ciclo da fita comece. Bom, galera, está na cara que tudo isso faz parte de um ritual muito maior, e apenas pessoas comuns não seriam capazes de parar nada disso. Caralho, então, muito foda. Muito foda, tá? Descobrir se a cidade era porra! Real, estava condenado. Pois mesmo conseguindo escapar daquela dimensão maldita, os cultistas que provavelmente foram os que começaram tudo isso, estariam prontos para te finalizar na base do chumbo, para evitar que esse culto fosse revelado para a humanidade. Provavelmente as fitas vão chegar em outras realidade, e elas irão continuar indo até Dark Bluff. E aí todos... Eu acho que daí o segundo filme ele é o mais bestinha, o mais chatinha, mas de resto, puta que pariu, meu irmão. Nós sabemos que o destino delas é sentar no colo do capiroto. Fala, galera, se vocês fossem parar em uma cidade cheia de entidades macabras como essas, o que vocês fariam? Me contem nos comentários. E se você fosse um agente do FBI que tem que caçar um assassino que parece usar magia negra para obrigar suas vítimas a se finalizarem, e que talvez a sua família seja o próximo alvo, o que você faria? Quer saber se a agente hacker conseguiu capturar esse assassino extremamente inteligente? Caralho! Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado quando forem visitar cidades abandonadas. Nunca se sabe se ainda existe algo morando por lá. Faz até sentido, né? Ele botou como derrotar ou não The Fear Footage. Porque parece que a fita ela já destinou aquelas mortes, né? Então, você tentando sobreviver ou não, você já tá fazendo o que a fita programou pra você fazer, ou seja, não tem como correr do destino. Ei, mano, cara, é muito desgraçado do caralho.